Rio de Janeiro, sexta-feira, 7 de novembro de 2025, 17h40. Flamengo 1, Racing 0. Carrasco craque em noite de craque se torna carrasco e garante vantagem. Fortaleza 1, Flamengo 0. Flamengo flamenga e toma gol de Breno Lopes, herói que impediu o Santos de ser tetra da Libertadores. Racing 0, Flamengo 0. Em noite especial, Flamengo soube jogar, soube sofrer e vai para a quarta final de Libertadores em 6 anos. Flamengo 3, Sport 0. BH 27 sobre 9 é igual a 3. Arrascaeta fecha portal e geração 19 releva o significado de comida na mesa. São Paulo 2, Flamengo 2. Em mais uma partida decisiva de Arrascaeta, Plata assegura empate do São Paulo em sua terceira expulsão em um mês. Saudações rubro-negras. Lá não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2, Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Enfim no ar, Guilherme. Sabe o que eu percebi agora, cara? Depois de, a gente em novembro, tá gravando o bagulho desde março. A gente não tem nenhuma fala do Arrascaeta nessa abertura, né? A gente tem uma fala sobre o Arrascaeta, mas a gente não tem nenhuma fala do Arrascaeta, né? É curioso. É porque ele não fala, cara, ele deixa o futebol dele falar. É o tímido, não tem jeito. É o time. Mas é isso, né, mano? Atrasamos de novo, uau, que novidade, mas estamos vivos, existimos ainda, estamos na luta para encerrar essa temporada com 2 títulos ainda, né, Alex? Mas, já que esse episódio não saiu no dia que a gente pretendia, a gente vai incluir mais um jogo nele, né? Inicialmente a gente tinha falado que pretendia focar nas finais da Libertadores e voltar após o jogo do Sport, mas a gente acabou que vai falar sobre o jogo do São Paulo também, né? Nas semifinais da Libertadores, sim. E, enfim, e aí a gente acabou que vai incluir o jogo do São Paulo, e acho que já adiantando, né? Próximo episódio a gente pretende incluir os jogos de contra Santos, Sport e Fluminense, e depois tem um episódio com apenas 2 jogos, né? Bragantino e Atlético Mineiro, e a prévia da final da Libertadores. Então, a gente pretende ter mais 2 episódios até a final da Libertadores, sendo que nosso ideal é esse, né? Fazer um episódio mais focado no brasileiro, concentrando o maior número de jogos, e um outro que fale do brasileiro, mas já faça o esquenta para a final da Libertadores, né? Acho que isso, de forma geral, resume nosso plano, né? É isso, e é aquilo, né, gente? A gente já tinha conversado com vocês sobre essa mudança de formatos, inclusive pelo fato de que final de semestre é um caos e as coisas vão acontecendo no meio disso. Teve viagem, teve um monte de coisa. Então, pedimos desculpa pela demora. Mas é isso, estamos aqui para poder falar dessa classificação para essa final, para esses tropeços e essas vitórias também importantes que a gente teve, né? Vamos decidir agora, né? Se a gente não debateu isso antes. Qual é a vibe desse episódio? A gente tá na vibe de finalista da Libertadores ou de tropeçando no brasileiro? Eu acho que tem que ser vibe de finalista da Libertadores, porque a gente não teve esse episódio ainda. Não, a gente não teve esse episódio, Gui, mas eu vou te falar. Esse jogo contra o São Paulo, ele me tirou muito esse tesão, tá ligado? Esse jogo pegou. A gente tinha que ter gravado antes, porque vinha de um 3-0 no Sport. Gol do BH, sim. Gol de uma falta noite épica de Libertadores, tá ligado? Tava muito tranquila, né? Esse jogo do São Paulo não cabia no episódio, mas por isso mesmo que eu tô falando, cara. Eu acho que a gente tem que conseguir colocar no episódio a vibe de quem é finalista da Libertadores, mano. A gente não era finalista da Libertadores desde 2022. E nesse meio tempo, um título foi pro Fluminense e outro foi pro Botafogo. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer essa felicidade à tona, né? Porque, cara, em outros tempos, uma final de Libertadores já seria um feito enorme, né? Assim, a gente passou quase 40 anos sem uma final de Libertadores. Então, eu acho que é preciso levar isso em conta também, né? Não, assim, eu acho que isso vai se refletir, Gui, no que a gente vai falar. Acho que a gente vai falar muito mais sobre Libertadores hoje do que, tipo, sobre o Brasileirão. Sim,
É, Mas, acho que é a então vibe, acho que é né? O assim que jeito. que a vibe vai se preservar, sabe? Porque Sim. quando eu começar a falar do Brasileirão também, eu vou estar mais triste. Pode ter É, certeza não, disso. acho que esse episódio vai ser tipo 2 episódios em um, né? Vai ser um match de episódios. E eu acho que realmente, se você começar a ouvir pelo final do episódio, assim, deu play e colocou no meio pra ver qual é a nossa vibe, a gente vai estar chorando, tá ligado? Mas assim, eu quero que pelo menos metade do episódio seja feliz. Um pouco mais da Por metade, favor. vai. A Libertadores merece. E Sim. tem outro papo que eu acho que é importante falar, antes da gente entrar de fato nos jogos, sobre final de Libertadores, é que a gente tem um aproveitamento muito alto no final de Libertadores. Porque, por exemplo, o Palmeiras, chegando nessa final, se tornou o brasileiro com mais participações em finais. E se você comparar a gente com os outros times que são tricampeões, a gente tem menos finais, assim, sabe? A gente, de fato, só perdeu em 2021. Então, no geral, deixou chegar, a gente consegue, né? Então, acho que é algo a se comemorar chegar na final, porque é a nossa maior dificuldade em linhas gerais na Libertadores, né? Não, e assim, eu acho que o ponto é, Gui, se a gente chegar na final e não tiver o Andrés Pereira e não tiver com plata, pô, é bem pouco provável que a gente consiga ter alguém pra atrapalhar o nosso jogo, né? Não, Já e joguei digo aqui já que mais, pesado. sem Andrés Pereira a gente tem 100% de aproveitamento em finais de Libertadores. De Então, fato. assim, é só manter não precisa fazer nada demais, só manter a estatística e é isso. Mas vamos falar das semis antes de falar da final, então, Alex. Vamos, Gui. Porque é o caminho pra lá, né? E aí, assim, né, de todo esse recorte de jogos, realmente a gente começa com Flamengo e Racing. Aquele 1-0 no Maracanã. Cara, assim, foi um jogo bem complicado, né? Assim, tipo, foi um jogo bem jogado da nossa parte, Uhum. mas que, tipo, claramente a gente teve muita dificuldade de conseguir fazer a bola entrar. Claro que também é o Racing do outro lado fazendo aquele jogo da vida. Até uma coisa que Sim. eu comentei, que olha como é que isso é engraçado, né? Tipo, a gente fala, na chamada a gente fala isso agora, né? Fez a Carrasco craque, noite craque, se torna carrasco e garante vantagem e tal. E aí a terceira chamada era em noite especial, o Flamengo soube jogar e soube sofrer. Isso, o que eu tô pontuando isso aqui? Eu saí desse jogo do Flamengo contra o Racing, tem quase certeza que foi esse jogo, Guilherme, falando que, tipo, eu sentia que o Racing tinha tido mais ímpeto. Não foi isso? Falando, né, no privado, falando pelo WhatsApp com o Guilherme. Cara, e assim, Lembro agora, mas é possível que tenha sido. é porque eu posso ter falado isso também sobre pode ter sido o jogo contra o Estudiante, na real, que Não, eu tenho falado você isso. com certeza me falou isso sobre o Estudiante, tá ligado? Mas eu não lembro se você também Então falou talvez sobre o Racing. eu esteja louco. Mas assim, mesmo que Mas então todos vamos estamos ignorar loucos, isso. mano. É Libertadores, né? Exato. Mas assim, dizendo que eu tô louco então. Vamos falar dessa volta então nesse aspecto. Racing 0, Flamengo 0 nessa noite assim que o Flamengo não ganhou, jogou muita bola, não ganhou, mas soube sofrer e tal no finalzinho, não sei o que. Cara, é meio que a antítese desse jogo contra o Independente. Contra o Estudiante, perdão. Então assim, cara, é uma energia muito positiva de quem tá jogando Libertadores do jeito certo, sabe? E aí, claro, coletivamente falando, mas aí individualmente a gente também tem alguns destaques muito, muito relevantes e realmente, assim, tá na pauta e é isso, tipo, atuações de gala de alguns jogadores. É muito essa vibe você tá falando do segundo jogo, é muito a imagem, que eu acho que até viralizou um pouco do pré-jogo, tá tendo toda essa festa do Racing, que de fato foi muito bonita, né? E eles pintaram o estádio de vermelho com a fumaça, né? O que é um pouco curioso, tendo em vista que eles são um time azul, cujo maior rival e que é o maior vermelho. rival deles é vermelho. E o Flamengo também é vermelho, então tipo, é rubro-negro, mas enfim, é rubro, deixa de ser. Então, é um tanto quanto curioso, mas nesse momento que tá tudo esfumaçado, tudo explodindo, uma loucura, e os jogadores estão com as crianças ainda do lado, né, entrando em campo, vai ter o hino, e tem a imagem do Léo Pereira, tipo, rindo igual um psicopata, com, tipo, tudo pegando fogo, um clima de guerra, e ele, tipo, felizão. Eu acho que foi muita vibe, assim, o time entrou curtindo a Libertadores. Até a entrevista do Ortiz pós-jogo, ele fala que, tipo, mano, eu tô com 20 e poucos anos, não lembro a idade agora dele, quando eu vou ter a oportunidade de jogar uma semifinal de Libertadores pelo Flamengo de novo? Eu não sei, então eu vou jogar no sacrifício e eu quero estar nesse jogo, sabe? Eu acho que o time
realmente se doou em campo. E isso quebra um pouco com essa crítica muito comum de que esse time não tem vontade, não tem raça, né? E que eu acho até que é uma crítica que muitos fizeram em relação ao jogo anterior contra o Fortaleza, no Brasileiro, né? Que a gente vai falar depois. Mas mais do que quebrar com essas críticas, eu acho que é uma coisa, né, já que você tocou nesse ponto, eu acho que eu vou adiantar isso, eu acho que é uma coisa que o Flamengo aprendeu muito ao longo dessa competição. Porque o Flamengo tomou muitos sustos nessa Libertadores. A gente perdeu pro Central Córdoba em casa, a gente quase foi eliminado na fase de grupos e foi salvo com uma defesaça do Rossi praticamente no último lance contra o Deportivo Táchira, né, no jogo que valia a classificação na última rodada. A gente tem uma situação de ir para os pênaltis com o Estudiantes. A única fase que a gente passou com uma certa tranquilidade foi contra o Inter, nas oitavas, jogando contra um time brasileiro. E eu acho que isso que é legal, porque eu acho que o Flamengo, ao longo da competição, entendeu que ganhar no futebol sul-americano é diferente de ganhar no futebol brasileiro. E que a imposição técnica talvez não baste no futebol sul-americano. É preciso ter esse algo mais, que às vezes é cobrado, né? E eu acho que esse jogo culmina. E eu falei isso pra você quando a gente saiu do... Eu falei isso no episódio de pós-pênalti do Estudiantes. Eu acho que foi uma fase muito importante passar nos pênaltis contra o Estudiantes, porque com certeza o time cresceu depois daquilo. E eu acho que esse jogo contra o Racing é uma das provas que o time cresceu ao longo da competição. Pois é, e assim, mano, eu vou te falar. É muito bom isso, né? Porque, tipo, pra chegar numa final, independente. E a gente soube que a gente classificou antes de saber quem ia ser o nosso adversário. Uhum. Antes de confirmar quem seria o nosso adversário, no caso, né? Porque, tipo, tinha uma vibe muito forte pelo primeiro jogo da semifinal do outro lado, que seria a LDU, pelo placar que eles fizeram fora de casa, né? Pelo que fizeram dentro de casa, no caso. Mas, tipo assim, dava aquela sensação de que, tipo, quem viesse, o Flamengo saberia jogar a final, né? Porque, de um lado, a gente teria um Palmeiras que a gente Sim. costuma ganhar, menos quando o Andrés Pereira tá do nosso lado entregando bola. E o outro time é um time que a gente sabia que, tipo, sofreria fora da altitude, né? Tanto que conseguiu tomar uma virada. Mas o Flamengo em si tava mostrando que ele por si só conseguia fazer aquela noite, né? Fazer essa noite ser especial. E enfim, eu queria destacar mesmo logo também, cara. Tipo assim, tá na chamada aí, mas, cara, o Carrascal, assim, é o Flamengo dos meias, né? É uma frase que é bem comum na internet e tal. É o Flamengo dos meias, o Carrascal jogou muita bola, ele tava ali como um meia esquerda, né? Mas assim, muito influente no jogo, muito Eu livre, acho que né? é até difícil dizer se era meia esquerda ou não, porque pelo menos essa foi a minha leitura desse jogo. O time não marcou posição, tá ligado? O Sim. Carrascal jogou em todas do ataque ao longo do jogo, assim, como a maioria dos jogadores do ataque fizeram. Contra o São Paulo, eu achei que isso ficou muito mais forte, na real, sabia? Sério, eu acho que tive eu muita senti defesa muito de isso. sentir. Eu tive muita dificuldade no jogo contra o São Paulo de entender o formato que o Flamengo tava. Eu Acho comecei a justo supor que a gente tava jogando num 4-2-2-2. O Flamengo sem o Pedro costuma ter essa mobilidade, especialmente com o Plata de 9. Quando é o BH de 9, eu acho que ainda marca um pouco mais de posição do que o Plata. Mas quando é o Plata de 9 mesmo, a gente vai falar do Plata depois desse episódio, mas eu costumo dar essa característica, né? Eu gosto muito dessa mobilidade. Assim, com o Pedro tem essa mobilidade também, mas eu acho que o Pedro marca mais a posição, né? Porque ele é um cara matador, então ele não pode sair tanto da área ali. O Plata não é tão matador, então reveza mais quem entra na área e tal. Ele é carniceiro. Mas enfim. Ele é matador do torcedor, no caso, né? Não do jogo. Mas enfim. Pois é. Mas assim, atuação de galo do Carrascal, cara, eu concordo. E eu vou falar pra você, cara. Eu não sei se eu lembro de muitas partidas de um jogador do Flamengo por um mata-mata de Libertadores que sejam melhores que essa, sabe? Que eu tenho assistido que jogou mais bola que isso. Ele foi muito influente no jogo, como você falou. Ele jogou bola, ele correu, ele marcou, ele fez tudo. Foi uma atuação muito completa, né? E até o gol dele não sai na técnica, sai na raça, na vontade. Então, tipo, eu acho que tudo isso cria muito mais essa mística. E foi uma atuação, tipo, acho que de todas que a gente vai citar aqui, talvez tenha sido a melhor mesmo, assim, desses dois jogos. Sim. Mas eu vou te falar uma coisa, Gui. Por mais que ele seja também realmente o meu craque dessa partida, eu já te falei no dia, não sei se você, no dia seguinte, não sei se você vai lembrar, eu lembro claramente, eu tava na rua com o Olaf,
Meu cachorro, tá, gente? E aí eu te mandei esse áudio falando que eu senti que realmente o Carrascal, vendo o jogo dele, ele me passou muito uma coisa meio, tipo, realmente ele uma coisa meio entre Arrascaeta e Everton Ribeiro, que é uma coisa que eu já tinha mencionado antes. Lembro de você falar isso. Ele tava muito participativo, tipo, muito com a bola, como o Everton Ribeiro costuma estar, mas sempre tentando muito mais jogadas mais verticais, que, tipo, são mais as coisas do Arrascaeta. Uhum. E até por isso vem o meu comentário. Embora ele, pra mim, tenha sido o melhor jogador do time, ele ainda errou muito. Mas porque ele tentou pra cacete. Isso é muito bom, porque o Everton Ribeiro errava muito também. Sim. Mas tu via que o que ele tentava, mano, se dá certo, acabou o futebol, tá ligado? Sim. Se o cara acerta essas coisas que eles tentam toda hora, o cara é o Messi, sabe? Abaixo disso não há. Então, tipo, e eu acho que é legal, porque teve até essa discussão, acho que na Flá TT, né, pós-jogo, de que teve perfis apontando coisas que o Carrascal poderia ter feito melhor, decisões durante o jogo, outros perfis defendendo, tipo, pô, mas o Carrascal foi o melhor em campo, e eu acho que a gente tem que ficar feliz, porque, tipo, ele fez uma partidaça e ele ainda tem espaço pra melhorar, mano. Não tem como, tipo, não ficar feliz com isso, sabe? Tipo, dá pra ver que ele não tá ainda no teto dele. Por isso eu até acho, assim, mano, o Carrascal pode comer a bola esse ano, mas eu acho que ele vai comer mais a bola ano que vem. Eu tenho uma expectativa muito alta pra temporada 2026 do Carrascal. Já adaptado, talvez com já mais titular, né, começando a temporada com o time, né, com o elenco, fazendo a pré-temporada. Eu espero muito do Carrascal pro ano que vem, apesar dele já estar sendo muito importante esse ano. E sem dúvidas é a contratação que hoje mais me anima, assim, dessas que chegaram de meio de ano. Embora o Jorginho, se for colocar nesse pacote, seja um jogador de outro nível também, assim, mas... Mas, eu vou ser sincero com você, Gui. Eu acho muito que... Eu já falei sobre isso, a gente vai falar sobre isso depois também. Mas, cara, eu penso que, tipo, esses jogadores que a gente tem no elenco do Flamengo hoje, todos eles têm um potencial, tirando um cara, que você sabe quem que é, todos esses caras meio que me dão uma sensação de que, tipo, ano que vem vão ser ainda melhores pro Flamengo, sabe? Enfim, uma sensação muito positiva, mas a gente vai falar também aqui, né, você mencionou o Jorginho, ele é um cara que tava dos melhores dessa partida, mas a gente tem dois caras aqui que estão na lista, ou pelo menos dois estão na minha lista, um eu não tenho certeza se você botaria também na sua, mas que já estão aqui há mais tempo, um inclusive já desde 2020, que pra mim foi, que é o Léo Pereira, que pra mim foi ele ou o terceiro ou segundo melhor jogador dessa partida. Eu tenho, né, falei com você que pra mim o Pulgar foi muito bem. Eu lembro assim, né, tem um passe que ele dá, que eu acho que o gol foi anulado na real. Ele dá uma assistência assim, linda, um balãozinho assim, que acho que ou anularam o gol ou alguém perderam o gol. Não, foi anulado. Eu vou até comentar sobre os gols anulados depois, porque eu acho que é importante. Mas beleza. Ele dá o passe por cima pro Lino, é um gol de cabeça do Lino, se eu não me engano. E aí é anulado porque o Lino tá tipo milímetros impedido. Se eu não me engano, é essa jogada. E o Lino teve, contra o São Paulo também um gol impedido, né? Impressionante isso. Mas assim, então assim, pra mim o Pulgar, ele foi um cara muito... que ele voltou mostrando toda a influência que ele consegue ter pro Flamengo, né? E tipo... E assim, o Léo Pereira é aquela coisa, mano... Cara, você falou sobre isso depois da gente ter se classificado, né? Mas eu já vou trazer aqui também, porque eu acho que já vale dizer. Cara, Léo Pereira, ele caminha passos largos, assim, pra se firmar como um dos grandes nomes, assim, da história do Flamengo, mano. Isso é muito bizarro pensar pra um cara que eu, por muito tempo, detestei. Não, e eu acho que isso só engrandece, porque, mano, quantos caras conseguiram dar a volta por cima dentro do Flamengo? Com a camisa do Flamengo? Poucos. É difícil, mano. É uma camisa que pesa muito. Você começa mal, é muito difícil você crescer depois disso. E o Léo Pereira... Mano, o Léo Pereira é isso. E eu acho que é bom a gente citar, né? A gente teve esse diálogo no dia seguinte do jogo de ida. Não é algo que a gente tá falando agora, tipo, 7 de novembro, sabe? Semanas depois. A gente falou isso no dia seguinte do jogo de ida. Que pra nós, a gente citando os jogadores que a gente achou que foram melhores na partida, separadamente, nós dois chegamos num consenso de que os 4 melhores em campo foram esses, né? Que é Carrascal, disparado, assim, em relação à média do time, mas não porque o time foi mal, na minha opinião, mas porque o Carrascal foi muito bem. Sim. Em primeiro. Depois você achou que o Pulgar foi o segundo melhor. Eu lembro claramente de você fazer essa defesa de que o Pulgar foi quase tão bem quanto o Carrascal. Foi uma grande partida do Pulgar. E eu achei que o Pulgar ficaria em quarto, assim, na minha lista, mas que antes dele estariam Léo Pereira e Jorginho. A gente falou isso, tipo, no dia seguinte do jogo.
E é muito curioso, porque você pensa no Léo Pereira e muitas vezes colocam assim, mas talvez pensem no primeiro momento assim, mas ele deu certo numa zaga com o Davi Luiz. Mas, por exemplo, nesse jogo ele tá numa zaga com o Danilo, que é outro cara de referência, de nome, de passagem na Europa, de uma carreira enorme. E ele é o melhor zagueiro em campo, sabe? É ele que tem esse destaque. Mesmo com o Léo Ortiz, que joga muita bola e tá também numa temporada de altíssimo nível, muitas vezes o Léo Pereira é o nosso melhor zagueiro. Então acho que é importante fazer essa leitura. Eu acho que a torcida, de uma forma geral, teve esse reconhecimento muito em relação ao segundo jogo, que foi um jogo que exigiu mais da parte defensiva, mas eu acho que é bom dizer que não foi uma coisa que apareceu no segundo jogo. E a gente já tinha feito essa leitura no jogo de o Léo Pereira foi um dos melhores em campo. Foi uma senhora atuação que ele teve também no Maracanã. Não foi tão boa quanto a do Carrascal, porque o Carrascal decide a semifinal, no fim das contas, né? O gol dele é que classifica a gente. Mas foi uma grande atuação. E a dupla Pulgar e Jorginho funciona muito bem, né? A gente elogiou muito o Jorginho e Saúl. A gente falou que o Pulgar ia ter que brigar para recuperar a vaga, né? Quando voltasse de lesão. E, mano, o Pulgar mostrou que tem nível pra isso, né? Eu acho parece que quem tem que lutar pela vaga é o Saúl, né? No momento, assim. Eu vou dizer que eu ainda gosto mais de Saúl e Jorginho, mas é uma defesa particular minha, mas eu entendo a preferência pelo Pulgar, porque ele de fato dá mais força ali, né? E é um jogador de nível também, ele não é só força, mas ele dá mais força aqui. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que ele dá um elemento de verticalidade que, tipo, honestamente, nem o Jorginho nem o Saúl dão no mesmo nível que o Pulgar acho justo. Ele tem uma bola em profundidade que nenhum dos dois tem, eu acho que sim. Não, e assim, ambos têm alguma capacidade disso, mas eu acho que no nível que o Pulgar oferece, nenhum dos dois consegue. Tipo, os dois sabem verticalizar o jogo. Os três sabem verticalizar o jogo, melhor dizendo, né? Mas tem esse passe em profundidade do Pulgar, que é um passe bem específico. Eu tô falando, eu sei que você tá pensando no mesmo tipo de passe que eu. Sim. É um passe bem específico que o Pulgar faz, que é característico dele. Então acho que sim, é justo falar isso. Mas, enfim, mano, e depois, assim, a gente vai falar mais pra frente, né, dos jogos do Brasileiro, mas a gente teve a dupla Saúl e De La Cruz, se eu não me engano, contra o Sport, e foi uma partidaça do De La Cruz também. Então, assim, estando todos em forma, a gente tem, mano, o melhor quarteto de volante, vamos colocar assim, das Américas, assim, com sobra, com muita sobra. Não acho que tem nenhum time que tenha 4 volantes desse nível, sabe? Então, não, de forma alguma. Então é isso, sabe? E foi uma grande partida dessa dupla de volante. Mas no jogo de volta, como eu falei, o setor defensivo foi mais exigido. E eu acho que, assim, de novo, o Léo Pereira fez uma atuação muito boa, a torcida mesmo reconheceu no jogo de volta. Eu acho que vale citar mesmo o Léo Ortiz, e depois com a expulsão o Danilo entra também, faz a linha de 3 zagueiros e tal. Mas eu também acho que foi uma partidaça do Alexandro, e eu não canso de repetir isso, mano. O Alexandro muda o nível do time. O time com o Alexandre em campo e sem o Alexandre em campo é diferente. Eu acho que é um dos jogadores que pra mim claramente faz falta quando tá fora. Mas assim, citados esses todos, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, o próprio Danilo que entra depois, mano, que atuação do Rossi, né, cara? Eu acho que tem que citar que foi uma atuação. Assim, foram os dois caras da classificação, apesar de todo esse elogio ao Léo Pereira, foram o Carrascal e o Rossi. Um ataque e outro na defesa, assim, né? Acho que não dá pra tirar esse mérito. É porque, assim, o Léo Pereira, ele tá nesse lugar de, tipo, ser, sei lá, o segundo melhor de ambos os jogos, mas, tipo, ele não foi o melhor dos jogos, sabe? Tipo, o que é uma tristeza nesse aspecto, mas a consistência dele é muito importante. Tanto que é justamente aquela coisa que a gente fala, né? Tipo, quando a gente às vezes consegue... quando a gente tem uma jornada ruim dele, normalmente é porque ele faz uma falha, assim. É aquela coisa que você falou, né? Tipo, a cada 15 jogos ele comete um erro na partida que é prejudicial, porque a gente depende muito dele, porque ele é um cara muito consistente, né? E a consistência dele em alto nível é tipo isso. Tipo, ele tá sempre tendo nota, tipo, 8,5, 9. Não é tipo 9,5 como o Carrascal foi no jogo da ida e como o Rossi foi na volta, sabe? E tipo, se eu não me engano, ele já foi um dos melhores em campo pela nossa colocação contra o próprio Palmeiras, né? Que foi o jogo antes desse, assim. Eu lembro dele já ter uma boa partida contra o Palmeiras. Não sei se foi o melhor, mas assim, foi um dos melhores em campo. Então, de fato, realmente essa constância. Acho que dá pra gente dizer, brincando com o termo que a gente sempre usa, né, Alex? Que se for pegar a semifinal contra o Racing, o Léo Pereira foi o melhor crônico, né? E o Carrascal e o Rossi foram os melhores agudos, né? Porque eles decidiram a classificação. Não tem como tirar isso do Rossi e do Carrascal. Foi uma partidaça do Rossi, mas o Léo Pereira foi mais constante, assim, em alto nível nos dois jogos, até porque no Maracanã o Rossi foi um pouco menos exigido, né? Mas
Mas, assim, o próprio Carrascal, que foi o melhor em campo no jogo de ida, também pra mim fez uma boa partida no jogo de volta. A dupla Sim. Carrascal e Arrascaeta, pra mim, tem que ser titular, assim. É muito alto nível os dois jogando juntos, se entendem muito bem, criam muito, se movimentam muito, dão muita opção um pro outro. E enquanto o Flamengo esteve no 11 contra 11, pra mim o Flamengo foi bem superior nesse jogo. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a Cara, gente foi bem superior e assim, foi uma infelicidade e pra mim um erro de arbitragem, a expulsão do Plata, sim, e a gente soube sofrer, como você colocou na chamada, né? sim. Cara, assim, você sabe que, tipo, essa noite foi uma noite que eu não consegui ver o jogo todo. Eu tava em São Paulo, Ah, eu pode tava crer. vivendo outras coisas, assim, nessa noite. Eu já tinha me planejado pra isso. Aí quando eu soube que a semifinal ia bater nessa data, eu fiquei um pouco triste, mas eu já tinha esse plano. Uhum. Consegui, inclusive, não ficar, tipo, me estressando, tá ligado? Tipo, dentro do contexto que eu tava lá, eu fiquei bem na boa, assim. E aí, quando eu cheguei na casa que eu tava ficando, né, lá em São Paulo, eu assisti o finalzinho do jogo. E, cara, tipo. Mas, assim, quando eu vi os melhores momentos e tal, mais pro início do jogo, realmente, assim, foi um Flamengo que foi claramente dominante. E é por isso que eu fiquei, assim, tipo, muito. A chamada foi por isso, sabe? Tipo, a Uhum. gente soube jogar, soube sofrer quando precisou sofrer. E por isso que eu até mudei, porque quando eu comecei na pauta, eu botei sobre sofrer e sobre jogar. Mas só que não, primeiro a gente jogou. A gente só sofreu quando Sim. a gente teve com um jogador a menos. E assim, cara, foi pô, muito importante. Arrascaeta e Pedro. Arrascaeta e Carrascal foram também muito bem no início do jogo. Mas eu queria pontuar uma coisa, Guilherme, sobre a questão do Rossi em si. É que Uhum. são alguns Fala aí. jogos dele nessa Libertadores já, né? E aí estão É dando o papo assim, melhor. O tipo, melhor jogador da Libertadores pra mim, dele do ser nosso o Rei da time. América. Tomara. Porque se a gente for Seria campeão, a maneiro. justiça é essa, né? Assim. Assim, pra mim o Rossi só não é rei da América se a gente não for campeão. Essa é a minha lógica. Então, tomara que ele seja. Ah, então ele vai ser, porque ele vai ser campeão. Mas enfim. Mas é, conclui o raciocínio, foi mal, te interrompi. Você ia falar dos Não, outros mas é jogos isso, ou não? assim, tipo, eu acho que é, acaba sendo importante a gente fazer essas menções, assim, realmente, sobretudo ao Léo Pereira, Alexandre, que você fez, e o Carrascal Arrascaeta, muito pelo esse lugar de, tipo assim, cara, talvez seja muito óbvio alguns nomes, assim, tipo, Carrascal no primeiro jogo, Rossi no segundo jogo, Uhum. mas, pô, é muito importante destacar esses caras, porque, mano, eles fazem esse time, sabe? Eles são realmente muito, muito cruciais. E quando eles não estão, e quando a gente tem algumas mudanças e algumas necessidades de não estar com eles, a gente sente o peso de não estar com eles também, né? Eu entendi Então, a assim. indireta, hein? Não sei se o público já pegou, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Pois é, eu Eu tô entendi a antecipando aqui as coisas. indireta. Mas é isso, cara. Eu acho que assim. Foi uma noite. Foram noites lindíssimas, assim. Acho que, claro que a primeira noite ela foi até um pouco mais frustrante, no sentido de que a gente queria ter ganhado, né, com mais gols. Uhum. Mas a segunda, acho que foi uma semifinal que deu muita sensação gostosa, assim, de tipo, cara, uma semifinal de Libertadores, a gente foi lá, fez o nosso trampo, mandamos bem, jogamos bem, não ganhamos esse jogo aqui por detalhes, mas conseguimos classificar com bastante dignidade, sabe? Não foi um jogo sofrido, assim. Eu vou pegar o gancho do que você falou agora, por detalhes, porque isso pra mim é muito decisivo no jogo de ida. Eu acho que foi um jogo que foi frustrante, sim, mas eu acho que alguns momentos a torcida pintou esse jogo com uma atuação abaixo do que foi, assim, na minha leitura. E também eu acho que há uma expectativa de ser um jogo muito fácil, sendo que o Racing tem méritos por estar numa semifinal de Libertadores. Então acho que tem que se levar em conta o quão difícil é jogar uma semifinal de Libertadores. E mesmo assim, foi um jogo em que a gente teve 2 gols anulados. O Racing também teve um gol anulado, mas o caso dele foi por falta, né? O jogador ele faz o gol por causa da falta, então ele leva essa vantagem. E nos nossos gols foram gols milimétricos, assim, né? Tanto do Lino quanto um gol, se não me engano, do Luiz Araújo, no primeiro tempo ainda. E a gente só faz o nosso gol da classificação, né? Que foi o gol do Carrascal, bem no final do segundo tempo, e num lance é, sofrido, assim, é um gol muito sofrido. Acho que ficou essa sensação de que o jogo foi muito sofrido, mas eu acho que o time se portou muito bem. Eu queria destacar isso. Eu acho que foi uma grande atuação no Maracanã, que por detalhes não teve um placar maior, porque foi literalmente por milímetros, sabe? A gente teve gols anulados por impedimentos ali da tecnologia mesmo, assim, que eu acho que talvez em campo nem
se não tivesse VAR, talvez nem fossem dados e tal, né? Mas, assim, tô dizendo que foram errados, não. Só tô dizendo que foi detalhe, sabe? Eu acho que o time teve dificuldades, porque o Racing impôs dificuldade, mas criou bastante para fazer o placar no jogo de ida e por detalhes não conseguiu concretizar. É o que a gente falou do Carrascal. Jogou muita bola, mas talvez ali na última decisão ainda errou um pouco, sabe? Eu acho que foi isso. Foram detalhes que o time podia acertar e que no jogo de volta já me parece que o time joga mais azeitado, sabe? E entendendo melhor a marcação do Racing, os espaços que o Racing dá. E para mim é um primeiro tempo que o Flamengo devia ter matado, inclusive, o confronto já no primeiro tempo. E o segundo tempo, felizmente, a gente sabe o que aconteceu. E eu queria saber o que você acha dessa expulsão do Plata, cara, antes da gente continuar. Vê agora na minha cabeça isso. O que tu acha, assim? Ele deu mole ou não dá pra culpar ele? Foi 100% erro de arbitragem? Não sei se tu viu o lance. Cara, eu fiz o post. Eu fiz essa chamada botando culpa no Plata, falando não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, esse lance, cara, porra, mano, a arbitragem foi muito escroto. Assim, é papo de. Foi escrota mesmo, tá ligado? Tipo, errou. Não, mano, tipo. Má vontade. Má vontade, brother, porque assim, impossível, mano. Eu acho, assim, completamente impossível. Foi triste. Ele sofrer. Opa, foi mal. Impossível ele ter, tipo, ser agredido, tá ligado? Aí eles têm um destempero ali. Não deveria ter feito aquilo e tal, beleza. Ponto. Mas, mano, por que só ele foi expulso, mano? Não faz sentido, foi tá ligado? absurdo. Até por isso Não que, faz... assim, a gente vai fazer essa defesa do Plata agora pra poder xingar ele com a consciência limpa depois, né? Sim, Sim. que Até a por gente isso é que eu justo. acho. Não, até por isso que eu acho que a torcida não precisa inventar ou focar no tipo 3 expulsões, não sei o quê, pra criticar a expulsão contra o São Paulo. A expulsão contra o Precisa São fazer Paulo. clickbait, Guilherme. Sim, mas assim, no geral, não precisa. Fora isso, não precisa. Porque a expulsão do São Paulo se justifica ser criticada sozinha, não precisa ter contexto em volta. Acho que a ação dele no São Paulo, né, se define Sim. em si mesma. Mas as outras expulsões do Plata, uma ele levou um chute que era pra ser pênalti e tomou o segundo amarelo. Que assim, se alguém criticar o Plata por ser expulso naquele lance, tem que internar. Porque o que o Plata teve de culpa de levar um chute, em vez de dar o pênalti, ele dar o segundo amarelo para ele? Ele é expulso, que foi contra o Estudiantes. É bizarro. E contra o Racing, eu acho que até dá pra entender quem fala assim que o Plata tinha que ter se preservado, não era, mas mano, pra mim foi tipo um chega pra lá, nem achei que ele agrediu o cara não, sendo muito sincero, pelas imagens que eu vi. Só que é muito bizarro que tipo, o Bandeirinha marcou e o árbitro não viu o lance. O árbitro expulsou por indicação do Bandeirinha, ele não viu o que aconteceu, ele tava de costas pro lance. Então é muito bizarro isso, porque ele não tem essa noção de tipo equilibrar, né? Tipo, se um leva amarelo, outro leva amarelo, se um leva vermelho, outro leva vermelho, se nenhum leva cartão, sabe? O que normalmente acontece nesse tipo de situação, em que não houve uma agressão, assim, de fato desproporcional, mas houve mais esse. Como se fosse um empurra-empurra, só que o Plata estava caído, né? Porque o Bandeira passou uma informação para ele que muito provavelmente não deu essa noção de como foi a situação, né? Porque o juiz não viu o lance. Isso é muito bizarro para mim, porque para mim é um erro enorme do Bandeira de escrever como se o Plata tivesse simplesmente chegado e agredido o cara, se foi isso que ele fez, né? Então, sei lá. Mas acho que a gente pode seguir. Acho que não era nem muito tópico isso, né? Acho que a gente acabou entrando nisso. O que temos pra falar ainda? Antes de falar da final, a gente precisa falar que. Bom, acho que a maioria das coisas aqui já são sobre a final, Alex, mas fazer um último comentário sobre o jogo de ida. É bem rápido. O que você achou da atuação do BH? Cara, eu vou te falar que eu não lembro muito bem a partida Não, dele, na real. eu vou puxar aqui, porque o que acontece? Ele foi muito criticado porque ele perdeu um gol feito no lance que o Carrascal faz o gol no rebote, né? E acho que é justa a crítica, não vou entrar nesse mérito. Mas é muito interessante pra mim o quanto que o BH funcionou como 9 nesse sentido, atacando o espaço em profundidade, que é como surge a jogada. Essa jogada, né, que culmina no gol do Carrascal, surge assim. Ele entra já no final do jogo, mas eu acho que foi um jogo em que mostrou uma possibilidade do BH como 9. Acho que isso é importante pra gente, pra temporada. Apesar do BH estar numa fase técnica muito ruim, e ele de fato esteve numa noite muito ruim, tecnicamente. Mas em questão de abrir espaço, de criar jogada, de gerar oportunidades, eu acho que ele funcionou bem nesse jogo. Eu acho que ele voltou a funcionar bem contra o Sport. E aí sim, isso culminou em gols dele, né?
Mas eu acho que o que a gente viu contra o Sport, na minha visão, já foi muito o que aconteceu contra o Racing. Só que o BH tava numa noite muito abaixo, assim, tecnicamente, né? Então errando coisas que ele não pode errar ali, né? Mas é isso, só que eu fiz essa citação porque a gente tá sem o Pedro, e esse é o nosso próximo tópico, né? E eu acho que ter essa opção do BH como 9 foi interessante nesse jogo. O BH vem jogando como 9, mas eu acho que ele entrou com uma movimentação um pouco diferente nesse jogo. Talvez o Felipe possa ter descobrido uma forma melhor de utilizar o BH ali quando for necessário, né? Mas enfim. Pois cara, aí assim, a gente vai falar sobre, tipo, você mencionou a questão do Ortiz no sacrifício e tal, a gente vai precisar um pouco disso, né, à medida em que a gente tem um zagueiro que a gente não tá podendo contar muito, mas assim, a gente tem o Pedro também que tá fora, né, e aí a gente teve esse brilhante comentário do Éboli. Cara, deixa eu trazer esse comentário, tipo, na íntegra. Na íntegra? Beleza. Não, realmente. Não, e dando contexto, isso é importante porque o Pedro se machucou no jogo de ida contra o Racing, né? E aí ele não pôde estar no jogo de volta. Então, assim, todos os jogos que a gente vai comentar nesse episódio foram ou o jogo em que o Pedro se machucou, ou jogos em que o Pedro já estava machucado, né? E a gente não contou com ele. Então, uma ausência que vai pesar até o final do Brasileiro, principalmente, né? Talvez na final da Libertadores ele possa até jogar. A gente ainda não sabe com certeza. Mas fala aí na íntegra, Alex. Guilherme, então, uma fala do Carlos Eduardo Éboli, ele é um jornalista do Sport TV, eu sei que ele também participa muito do jornal o Globo, acho que é o Globo, que eu sou no ano que ele trabalha, posso falar do errado, não sei o Globo, mas ele trabalha muito no jornal, na rádio, mas ele falou assim, abre aspas, eu sei que classificação é classificação, mas sei lá, enche o Pedro de leite, 30 dias de leite para o Pedro até a final da Libertadores, fecha aspas. E aí o Pedro até se aproveitou disso para poder mandar uma como é que é? Uma propaganda, né? Uma publi, isso, eu tava tentando lembrar essa palavra. Com uma companhia que eu não vou falar qual que é, porque eles não estão pagando a gente, então não vou falar qual que é o nome da empresa. E o Pedro é tão tímido que parece que fizeram um vídeo com o IA, tá ligado? O Pedro é tão tímido que parece que nem ele no vídeo, tá ligado? Não, pelo que eu ouvi falaram que era ele mesmo, pô. Sim, mas eu tô dizendo assim, que assistindo o vídeo, a minha sensação é que parece um vídeo feito por IA, tá ligado? Então, tipo, sei lá, ele é como se ele não quisesse estar ali, mas tô recebendo, tá ligado? Aham. Tipo, sofreu. Ele aproveitou bem o marketing, né? Acho que o momento, né? O timing pra fazer esse marketing. Sim. Mas assim, o principal disso, mais do que a leitada ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que é a gente pensar numa final de Libertadores sem o Pedro. E eu acho, cara, muito preocupante, porque desde que a gente teve situações entre Gabigol e Landim no ano passado, a gente sempre trouxe que, tipo assim, não ter o Gabigol pra fazer gol em final de Libertadores ia pesar. E quando ficou certo que o Gabigol ia sair, a gente sempre trouxe que esperava que o Pedro assumisse esse papel, né? Então, seria muito ruim pensar na final de Libertadores a gente não ter nem Pedro nem Gabigol. Hoje, o Arrascaeta se coloca como o principal candidato a assumir esse papel. Me parece bem claro isso. Mas, independente disso, eu acho que o Pedro seria o segundo da lista, né? Por uma hierarquia de jogos ali, eu colocaria o BH disputando essa posição ali, mas eu sei que isso é opinião impopular, né? Mas assim, acima de tudo, é um cara muito de uma qualidade técnica muito alta, e que jogar uma final de Libertadores sem ele seria uma perda enorme, né? Sim. Cara, assim, eu tô contando muito que ele vai jogar porque aí já falando sobre essa questão, o Plata, pra mim, ele se colocou numa situação, eu não sei, e assim, tem um ponto pra poder trazer. Ele meio que é uma coisa extra-campo, mas eu vou trazer aqui porque é influência no campo e eu acho que, tipo, não vale também entrar. Pegaram o Plata outro dia numa balada. E aí começaram a surgir várias questões sobre o comportamento dele, papo de, tipo, atraso pra treino lá nos Estados Unidos, quando o time tava lá e tal. Então, assim, já vários papinhos sobre, tipo, mau comportamento dele, enfim, etc. Só que, mano, o fato ele tem merecido ser expulso ou não contra o
contra o Racing, mano. Ele fez essa merda que a gente vai falar daqui a pouco contra o São Paulo. E, cara, eu não acho que ele merece continuar tendo tanto espaço, não. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que pensar na alternativa Especialmente como sem 9, ele. né? Especialmente como 9. Cara, não, acho que em contexto nenhum, cara. Tipo, ele é mais útil do que o Cebolinha e do que o Michel, eu com certeza acho isso. Mas, cara, tipo, ele nem é o mesmo lado. E, sei lá, mano, tipo, eu tô um pouquinho saturado dele, vou ser sincero. Porque, cara, ele botou, independente de merecer ou não, no jogo da Libertadores, e agora no meio de semana, com certeza fez mesmo. Ele botou o Flamengo a risco de perder ponto, perder classificação. A gente perdeu ponto, graças a Deus não perdeu a classificação. Então, assim, mano, eu não tô querendo confiar nele, não, sabe? Tipo. E aí, eu acho que chega no ponto que a torcida tá falando nisso, e é claro que a torcida tá falando isso também pra, tipo. Ninguém queria isso até 2 dias atrás, tá ligado? Nem eu, inclusive, vou ser sincero. Mas, cara, a gente vê isso e a gente pensa, pô, o Juninho tá aí sem ter. Entrar, tipo, há 1000 anos, tá ligado? Mas eu vou fazer um ponto. Eu achei que você ia ler o que tá na pauta, mano. Achei que você ia Não. Não. Mas, assim, o que eu vou te falar é o seguinte, Gui. Eu vejo da seguinte forma, sendo bem sincero contigo. Eu falei muito assim, pô, tem que botar os moleques pra jogar na zaga, o João, não sei o quê, porque o Cleiton vai sair e tal, tem que botar o João, porque senão quando der merda vai precisar usar e tal. Acabou que o João entrou bem, né? Melhor do que um outro mais experiente aí. Mas assim, Elas estão on fire nesse episódio. tinha que ter no YouTube, tinha que ter uma contagem de shades pro Danilo, tá ligado? Já deve estar em 5 ou mais. Já foram pelo menos 3. Mas enfim, assim, continua aí. E aí, cara, eu não falei isso do Juninho, não vou nem vou tentar ser hipócrita e dizer que fiz. Mas, mano, porra, cara, por que a gente não tá tendo o Juninho entrando, tá ligado? Cara, a gente precisava disso, sabe? E enfim, agora a gente vai chegar pra um contexto onde, tipo, eu não confio mais no Plata. As pessoas estão se aproveitando pra falar que ele não joga nada, eu não sei o que, falando um monte de parada que eu acho que também é um exagero. Eu acho que o Plata é útil, sim. Tem feito gol? Não. Dá assistência? Mas ele gera jogo, mano. Eu não vou apagar isso porque, tipo, a galera tá puta com ele por conta das merdas que ele fez. Eu só acho que não tá valendo mais a pena pelo que ele faz quando ele tá em campo. O fato que ele não parece estar comprometido e ter seriedade pra poder tá em campo jogando pelo Flamengo, tá ligado? Ponto. Mas aí vira essa questão problemática, né? Quem a gente vai botar? Cara, não sei. Mano, bota Luiz Araújo e Samulino de dupla de ataque e faz um 4-2-2-2, cara. O Jorginho mais Você Arrascaeta tem um cara e com mais títulos Carrascal na sua história de opção e você vai botar Samulino e Luiz Araújo, Alex. Meu Deus, esperava mais. Cara, você sabe que a o mística Bruno não tem jogado bem, tá ligado? Mano. Não, não beleza, vamos lá. O Gabigol vinha bem ano passado, na final da Copa do Brasil. Tá bom, acabou comigo. Tá, não, você acabou comigo, beleza. Até porque, vamos falar a real. Com a mudança que ele teve no esporte, no jogo contra o esporte, claro que também é o esporte, né? Mas, tipo, mano, eu acho que é papo de realmente pensar que dá pra acreditar que o Bruno Henrique não precisando ficar tanto de costas, a gente pode pensar, sim, que talvez seja positivo, né? Ele sim, essa aqui é a questão pra mim, porque o Bruno Henrique como 9 entrega o que o Pedro entrega? Não. Vai entregar algum dia? Não. Mas ele pode entregar coisas que o Pedro não entrega. Quer dizer que ele é melhor que o Pedro? Não disse isso. Mas eu acho que o Felipe precisa se adaptar ao fato de que o Pedro 9, o BH 9 e o Plata 9, que são os que ele tem usado, eles precisam de estilos de jogo diferentes. O Plata te entrega mais na mobilidade do ataque, como a gente falou agora há pouco. O BH te entrega muito mais dessa bola em profundidade. Não é todo jogo que você vai ter bola em profundidade. Então botar o Plata ou o BH pra ficar fazendo pivô, eles vão mal no jogo, sabe? Se é um jogo pra fazer pivô, é um jogo pro Pedro. Hoje a gente não tem o Pedro de opção, então alguém vai ter que se sacrificar ali, ou vai ter que usar o Juninho, que supostamente poderia fazer isso. Eu gostei nesse sentido da entrada do Wallace contra o São Paulo. Achei que em algum momento ali ele acertou alguns pivôs. Eu achei que ele errou muito em tomada de decisão, mas assim, em relação a fazer o pivô especificamente, eu acho que ele entrou bem contra o São Paulo. Então poderia ser uma outra opção. Mas, cara, eu acho que o BH tem total condição de jogar como 9
se você estiver explorando as características que ele te entrega como 9. Mas se você ficar tentando fazer o BH entregar o que o Pedro entrega, não vai acontecer. E eu acho que talvez o Felipe tenha perdido um pouco de tempo nisso, assim, sabe? Porque ele tentou manter sempre o mesmo esquema e variando ali quem estava no comando do ataque. E eu acho que em alguns momentos ele soube variar, mas eu acho que a gente precisava mais disso, né? E é isso, mano. Eu acredito muito na mística. Assim, só deixando claro, o Plata não joga a final do Libertadores, ele tá suspenso. Então, tipo, o Plata não é opção, ele não vai entrar em campo. Ele Graças a tomou o Deus. vermelho contra o Racing. Então, assim, a não ser que a Sabe Comembol o que eu decida. tava pensando? Fala aí. De talvez acontecer deles anularem essa. Sabe? Não, spoiler, Mas, não vai rolar. Mas assim, graças a Deus. poderia acontecer. Mas assim, a Comembol não vai anular 2 cartões vermelhos do mesmo jogador na mesma Libertadores, tá ligado? Não vai acontecer. Então, galera, tivemos um problema técnico aqui. O Alex acabou de ser atacado brutalmente. Ele Não, mas tava querendo assim, gravar comigo. então, vamos mais seguindo o jogo. Eu me perdi um pouco do que eu tava falando antes do problema que a gente teve, mas eu acho que a gente pode dar prosseguimento, porque a gente falou bastante sobre essa questão do 9. Acho que vale citar uma última coisa sobre o 9. Você acha que o Wallace poderia ser uma possibilidade pra uma Nossa, final de mano, eu vou Libertadores? falar. Eu tinha completamente esquecido dele, mano. Eu acho que sim. Embora eu acho acho que que sim, caberia. mano, mas tem que ter um preparo com o moleque e sei lá. Porque é um jogo, mano, o Palmeiras tu sabe como é, né? Eu acho que é um jogo que o emocional tem que estar muito em dia, então isso que me Ele é outro que preocupa. poderia que aprontar de querer ser expulso, né? Entendeu? Assim, mas em bola, eu gosto muito do Wallace, ó, jogando ali mais no centro do ataque. Ele é bom pelo lado também, mas eu gosto dele jogando pelo centro do ataque também. Mas assim, sobre o Juninho em si, acho que faltou eu responder isso no meu comentário anterior. Não tenho certeza, mas acho que eu não cheguei a falar. Cara, sei lá, eu acho que é um pouco viagem da torcida. Assim, poderia ter tido mais minutagem. Ele teve minutagem mais pro início da temporada e, assim, não jogou bola e, tipo, sei lá, não confio tanto assim não. Mas eu acho que contra o Sport ele tinha que ter entrado. Se tinha um jogo pra ele entrar, era contra o Sport. Ele não entrou contra o Sport em casa. Amigo, a gente não pode mais perder ponto, entendeu? Eu acho que não tá mais numa fase da temporada que dá pra dar minutagem pra jogador. Então, sei lá, eu não consigo ver o Justo. Juninho sendo titular numa final de Libertadores. Acho que passou do ponto em que era pra ele ter minutagem. Aliás, pra mim é um jogador que parece que vai sair do Flamengo, né? Eu não consigo imaginar ele ficando no ano que vem pra ocupar a vaga que ele ocupa hoje, que é Não. de nem estar no banco muitas vezes, sabe? Mas sei lá. Enfim, pra fechar, mano, a gente podia falar um pouquinho sobre rapidamente assim sobre os possíveis adversários para a final, né? E no caso quem se classificou e o que você espera dessa final, assim que a gente espera e tal, pra gente poder ir pros jogos do Brasileiro. O que tu acha? Uhum. Cara, então, eu acho que assim, a gente já tinha conversado, né? Tipo, ter a oportunidade de pegar uma LDU sem jogar na Liberdade e a volta da Sem semifinal jogar na prova que altitude. sem jogar na altitude, perdão. E o jogo contra do Palmeiras no Allianz Parque meio que prova quão frágeis eles conseguem ser fora, né? E a gente num momento muito melhor do que a gente teve na primeira fase e tal, que foi uma fase meio turbulenta e tudo mais. E onde a gente enfrentou eles, né? Mas, enfim. Cara, eu acho que seria maravilhoso. A gente tava torcendo pra isso, sendo sincero, né? Porque, cara, tipo, eu só queria ser meu tetra da Libertadores logo pra poder me gabar disso. E depois E aí daqui a alguns anos, assim, sabe? Tipo, eu me preocuparia com uma revanche pela final de 21. Mas, cara, vindo o Palmeiras, que é o que Tá aconteceu, bom né? também, né? É fazer o quê? É revanche e o tetra. Tipo, eu vou reclamar disso. Como o Varela disse, perguntaram a ele numa entrevista aí, não sei qual o contexto dessa entrevista, mas perguntaram pra ele, acho que foi o Varela. Sim, ele falou. Que ele preferia ele. Era melhor a LDU, pra eles era melhor o Racing também, né? São os dois melhores times da América, então qualquer outro time era melhor. É literalmente essa prateleira, sabe? Mas, dito isso, no confronto direto a gente tem levado vantagem contra o Palmeiras. Embora em disputa de título o Palmeiras tenha uma Supercopa e uma Libertadores, a gente tem uma Supercopa, né? Nos últimos anos. Foram 3 finais, então tá na hora de igualar. Uma Supercopa e uma Libertadores pra cada lado, não se fala mais nisso. A gente segue feliz. Mas eu queria falar assim também, cara, que assim, o que o Palmeiras sofreu contra a LDU, a gente não sofreu, sabe?
Não, Mesmo nem com de longe. altitude, a gente empatou em 0x0 lá, ganhou em casa. E honestamente, eu não achei um jogo brilhante do Palmeiras, jogo de volta, eu assisti. Eu achei que foi muito mais um jogo péssimo da LDU. Assim como o jogo da LDU na altitude foi bom, mas pra mim foi muito mais um jogo péssimo do Palmeiras, que definiu o 3x0 assim. O Palmeiras foi muito mal na altitude. E a LDU foi muito mal no sintético. É importante colocar isso, não estava só fora da altitude. Ela estava num gramado sintético também, que a LDU com certeza não está acostumada a jogar. Eu acho que o campo neutro ele é beneficial pra gente tanto contra um quanto contra o outro, porque o Palmeiras se usa muito o gramado do Allianz, né? Eles têm essa vantagem. Assim como a LDU, óbvio, no caso da LDU isso se eleva mais, mas a LDU tem a vantagem da altitude e o Palmeiras tem a vantagem do sintético. Eu acho que o campo neutro tira isso dos dois. E em grama natural, a nível do mar, eu acho que o Flamengo é mais bola que os dois. Então, tipo, pra mim é isso, sabe? Quem viesse é o que tinha que ser. Eu tava, assim, por incrível que pareça, eu tava bem inclinado a achar que o Palmeiras ia reverter o resultado. Eu acho que muita gente tava pensando que a LDU já passou e tal. Mas sei lá, mano, eu tava com a sensação de que o Palmeiras ia meter um 4x0 mesmo, assim. Pra mim, o que podia acontecer era a LDU ter coragem e fazer um golzinho. E aí o Palmeiras teria que meter um 5x1, enfim, ficaria mais difícil, né? Mas eu tinha certeza que o Palmeiras ia conseguir a goleada pra passar, tá ligado? É meio bizarro isso, mas enfim, né? E eu não achei que eles jogaram tão bem. Foi muito mais a LDU jogando mal. Então, assim, eu acho que não tem por que ficar com medo, cara. Isso é uma coisa que me pega. Acho que a gente pode falar isso pra encerrar a parte da Libertadores, Alex. É uma coisa que me pega da torcida que toda hora quer falar que já acabou o brasileiro, o Palmeiras já é campeão. E agora, quando soube que o Palmeiras ia ser o nosso adversário na final da Libertadores, algumas pessoas querem colocar esse medo, tipo, óbvio, todo mundo preferia a LDU, mas tipo, mano, é isso, tá ligado? Vamos que vamos ser campeão. Sei lá, eu vou mais nessa vibe, não sei o que tu pensa disso. Cara, assim, eu acho que a torcida tem esse hábito, assim, e eu acho que bate muito, amigo, nessa coisa de toda do. Um desmerecimento todo, tudo é muito melhor do outro lado e tal. Que, Uhum, cara, é. Ah, nossa, o trabalho do Abel Ferreira e tal. Mano, tipo, o Abel Ferreira não teria, tipo, e graças a Deus por isso, não teria, tipo, tempo aqui, tá ligado? Porque, tipo, o futebol sempre seria uma bosta, tá ligado? Agora ele tá fazendo um jogo um pouco melhor. E a uhum, galera, tipo, tá querendo virar as coisas e tratar como se, nossa, tipo, ele fosse um puta técnico que sempre faz o time ganhar. Tipo, ele faz o time ganhar, mas ele não faz o time jogar bem, tá ligado? Então, uhum, tipo, agora até que o Palmeiras joga um pouco melhor e tal, mas, tipo, demorou todo esse tempo pra poder fazer isso e a torcida ficar, tipo, se cagando, de ficar dizendo como se, nossa, fosse um grande trabalho o tempo todo. Como se eles não fossem, tipo, surtar com ele sendo técnico do Flamengo. Eu fico meio puto, tá ligado? Com essa postura da torcida. Me incomoda, assim, profundamente, pra falar a real. uhum. E aí já vem os papos assim, tipo, o Flamengo já está abrindo mão do Brasileirão, já vi esse filme e tal. Tipo, gente, faltam 6 jogos. O Flamengo foi pro jogo contra o São Paulo com carga total, tá ligado? Tipo, de onde vocês estão tirando esse papo de que tipo, o Flamengo não vai querer, tá ligado? Vai desistir? Que história é essa, sabe? Tipo, é Uhum. um coitadismo que, tipo, eu acho meio paia, assim, tipo, Não, e não que não faz o condiz, menor mano. sentido. Aí hoje eu vi aquele tweet que eu te mandei, mano, do cara, tipo, e eu já achei estranho, porque é um cara meio que, sem motivo nenhum aparente, falando assim, mas tem que dar continuidade pro Felipe Luiz. Tipo, quem tá dizendo que não tem que ter continuidade, não tem que nem dar papo pra essa galera. E aí vem um cara que Aham. vai dizer, não, mas é que o Felipe Luiz ainda não tá pronto. E eu concordo, o Felipe não tá pronto, mas tipo, mesmo sem estar pronto, ele literalmente faz o melhor trabalho desde 2019. Não Tipo, e se não tá tivesse pronto Jorge no Jesus, sentido seria o de. melhor trabalho do século, tá ligado? Tipo, quando que o Flamengo jogou tanta bola? E ganhou tantos pontos, e Não, foi tão bem. Pra tá falando não uma tá parada dessa não pronto faz no o menor sentido de sentido. não tá no melhor dele, né? Assim, acho que só pra deixar claro, né? Acho que é o que você tá Não, tipo, falando. não tá no melhor, tipo. O Felipe Luiz ainda vai ser um técnico melhor no futuro. Só Sim, pra mim sim. é óbvio. Assim como o Abel Uhum. Ferreira é melhor hoje do que era antes. Então, tipo. É... Só que aí fica uma coisa assim. Desagradável. Um choro sem motivo. Cara, eu não levo legal, não, sendo sincero. Já pegando o gancho então, que isso é no topo da nossa pauta, né? Acho que. A gente já comentou isso, tipo, acho que já tem mais de mês, né? Mas eu falei pra você, eu falei aqui no episódio que
mesmo se a gente não ganhasse nenhum título esse ano, eu achava que o trabalho do Felipe Luiz se justificava para ter continuidade. E eu mantenho a mesma opinião ainda. Óbvio que a gente vai ganhar os 2 títulos. Eu não sou maluco, né? Eu não sou medroso. Óbvio que a gente vai ganhar os 2 títulos. Eu falei mesmo. Mas, mesmo se não ganhasse, eu ainda acho que o trabalho se justifica, mano. Não dá pra analisar assim. E mais do que o trabalho se justificar, a gente tá montando um elenco em cima do que o Felipe Luiz pensa de futebol em acordo com o Boto e a diretoria. Eu acho que isso é muito importante. A gente tinha buracos no elenco que foram melhorando esse ano. A gente ainda tem alguns buracos no elenco que eu espero que melhorem ano que vem. Mas, especialmente a janela do meio de ano, mostra que essa diretoria está disposta a tapar esses buracos no elenco. Então a gente tem um trabalho que já começou de melhora do elenco também. Então acho que você ter mais tempo, você ter uma continuidade é essencial. Eu espero. A gente está na temporada 25 ainda, tem muita coisa para brigar esse ano, né, Alex? Mas assim, a minha expectativa é de que a temporada 2026 vai ser ainda melhor. Porque Jorginho vai estar adaptado, Samuel Lino vai estar adaptado, o próprio Royal, que vem jogando bem, na minha opinião, vai estar adaptado. Sim, ele tá jogando muito O bem. Carrascal, que pra mim é quem mais promete desse, vai estar adaptado. A gente, espero, vai ter mais opções na zaga, que hoje a gente tem um problema claro na zaga. A gente vai, espero, vender alguns jogadores e ter alguma opção melhor de 9 pro Pedro. Então, tudo isso faz parte de um conjunto que precisa de continuidade, né? Então, acho que por vários motivos não faz sentido falar de não manter o Felipe Luiz, mas um deles é esse. A gente começou a montar um elenco baseado no Felipe Luiz. Aí vai mandar ele embora para chamar outro técnico para remontar o elenco ano que vem? Qual vai ser a linha? Qual vai ser a linha de trabalho? A gente tem que saber, tem que pensar nisso também, né? Não adianta mandar o Felipe Luiz embora e trazer um cara que pensa futebol 100% diferente. Porque isso vai ferrar com o elenco que a gente tem. Assim, a nível de treinamento, a nível de tudo, né? Então acho que é importante também levar isso em conta. Mas dito isso, eu não acho que o time vem mal, cara. Assim, isso que me pega muito. A gente teve um jogo que pra mim foi ruim, pós da data FIFA de outubro. Contra o Botafogo, pra mim, a gente jogou bem. Contra o Palmeiras, pra mim, a gente jogou bem. Contra o Racing, pra mim, a gente jogou bem. Contra o Fortaleza, a gente jogou mal. Ponto. Foi esse jogo que a gente jogou mal. A volta contra o Racing, pra mim, a gente estava bem até ter um expulso. Contra o Sport, a gente jogou bem, ganhou de 3-0 e teve um expulso no final do jogo. E contra o São Paulo, a gente também jogou bem até ter um expulso. Assim, a gente teve uma sequência de questões que não são necessariamente culpa do treinador, né? E, assim, eu acho que não necessariamente implicam numa atuação coletiva ruim. E, sei lá, eu acho que analisar que o time está mal, está numa fase ruim, por isso, simplificar um pouco as coisas, sabe? Porque se for pegar por detalhe, o Palmeiras empatou em 0-0 com o Cruzeiro e era para o Gustavo Gomes ter sido expulso ainda no primeiro tempo, né? Num lance que a arbitragem errou claramente. Eu não sei se você lembra agora, que ele dá uma solada na perna do jogador do Inclusive, Cruzeiro. sempre lances muito parecidos com o que a gente vê casos de jogadores do Flamengo sendo expulsos, né? Tanto Sim, que muito o Everton Araújo foi expulso, foi uma Exatamente. imagem que apareceu vincularam. Quase igual ao lance do Everton Araújo. Já deixo claro, o Everton Araújo foi bem expulso, era para ter sido expulso mesmo. Não acho que o menino teve intenção de fazer a falta com aquela força, mas, cara, é a expulsão, tipo, por preservação do jogador, sabe? A questão de preservação física ali. Cara, tu pode machucar lance... seriamente, sabe, o cara? Então não tem o que fazer. Isso é uma parada que eu lembrei, porque isso é relevante. O Mauro César, eu acho que até a gente tava até elogiando o Mauro César em algum aspecto esse outro dia, assim, no privado, né? Porque ele defesa dele do Flamengo. Mas um comentário que eu achei um pouco complicado da parte dele foi ele querer dizer que trazer a fala do Felipe Luiz sobre o Rodinei, falando que o Felipe Luiz falando que não era, que falou pro juiz não ter expulsado o Rodinei porque sabia que o lance que foi o lance em 2020, né? Aquele lance fatídico, muito lembrado daquele Flamengo Internacional, que ele falou pro árbitro não expulsar o Rodinei que ele sabia que não tinha sido feito de propósito. Gente, o Felipe tá falando isso porque ele é amigo do Rodinei. E ele, como jogador de futebol, entende isso, pensa isso. Mas assim, na prática, sem querer, também é falta. Sem querer também é expulsão. Eu nem sei que entrevista é essa, nem sei dessa fala do Mauro César. Não, o Mauro César ele não falou nada, bizarro. Ele só pegou um vídeo e compartilhou falando sobre, tipo... Ah, tá, entendi. Depois do lance do Plata, meio que, tipo, tentando criar um clima ruim com relação a essa situação do Felipe ter tirado a culpa do Plata. Pós-jogo do São Paulo. Si. Pós-jogo do São Paulo. Ah, tá. Beleza. Então o que acontece? Eu discordo do Felipe, mas eu entendo de onde ele vem com isso, mas eu discordo com ele porque não é uma questão de opinião dele, é uma questão de regra. Sabe? E não é uma questão de desejo ou não, sabe? Tipo,
Ele só fez a falta, tá ligado? O que o Plata não fez, ele também merecia ter sido expulso. Porque ele pegou o tornozelo do cara. E acabou. Não tem muita lance, sabe? Eu tenho algumas coisas pra comentar sobre o que você falou, mas assim, só continuando do raciocínio que eu tava antes, pra eu não esquecer. Desculpa. Não, tranquilo. Mas nesse lance do Gustavo Gomes, que foi um erro claro de arbitragem, né? Foi um erro claro de arbitragem. O Palmeiras era pra ter tido um a menos desde o primeiro tempo, né? E não teve. Uma expulsão afeta o jogo, óbvio. Depois o Fabrício Bruno é expulso. O Cruzeiro fica com um a menos o resto do jogo. E mesmo com um a menos, o Cruzeiro teve a melhor chance do jogo. O Caio Jorge perdeu um gol que foi uma jogadaça do Matheus Pereira. E o Caio Jorge perdeu um gol mesmo, assim, no final do jogo. Era pro Cruzeiro ter ganhado esse jogo. Mas no detalhe foi um empate em 0-0. Então se a gente pegar assim, toda vez que tem um detalhe isso define o desempenho, acho que a gente vai simplificar muitas coisas. Porque tanto o Flamengo tem jogos ruins que ganha, e fez isso ao longo do ano, como tem jogos que joga bem e não ganha, como o Palmeiras teve a mesma situação, né? O jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras tranquilamente poderia ter perdido, tanto pela expulsão do Gustavo Gomes, né? E o Gustavo Gomes, inclusive, estaria suspenso do jogo seguinte, então isso afetaria a continuidade do campeonato, quanto pelo gol perdido do Caio Jorge, né? Então acho que não dá pra ficar simplificando. Agora, sobre as expulsões no geral, assim, acho que é importante falar disso, né? Eu acho que o Everton hoje foi muito bem expulso, não tem o que debater ali. Como eu falei, não acho que foi intencional, mas é o tipo de lance que tem que expulsar. Era pro Gustavo Gomes ter sido expulso também. Não tem essa de, foi sem querer, ele bateu na bola antes. É o tipo de lance que não tem jeito, sabe? E o Plata foi bizarra a expulsão dele, assim, porque ele errou no lance antes, né? Um lance que, tipo, toca uma bola pra ele e ele erra totalmente o tempo, tropeça. Eu nem sei direito o que aconteceu com ele ali, mas ele já tem um erro bizarro no lance. E depois que a bola sai dali, ele chega super atrasado e chega no tornozelo do cara. Então, assim, foi bem expulso o Plata. E foi uma expulsão bizarra. Essa expulsão tem que ser muito cobrada, tem que ser muito criticada. Não é preciso citar as outras expulsões que foram erros de arbitragem para falar dessa. O Plata foi muito bem expulso nesse lance. E o que ele errou nesse lance é o bastante. Sobre o Mauro César, eu tenho atualmente acompanhado a live dele pós-jogo, porque ele vai assistindo a entrevista do Felipe Luiz, coletiva, né? E comentando. Eu acho legal, porque eu nem sempre concordo com o Felipe, nem sempre concordo com o Mauro César. Às vezes discordo dos dois, mas eu acho uma forma legal de ir vendo duas opiniões diferentes ali, né? E duas perspectivas diferentes. Do treinador e do jornalista, né? Mas ele na live, quando o Felipe responde sobre o Plata, e pra mim o Felipe foi mal nessa resposta mesmo, ele traz à tona, tipo, por que o Felipe cresceu contra o Pedro, né? Cobrou do Pedro, e cobrou corretamente, na minha opinião, na opinião do Mauro César também, mas não cobrou do Plata da mesma forma. E qual seria o critério? E o próprio Felipe Luiz, na fala dele, tinha colocado que, assim, quando o jogador faz o que eu peço e corre em campo e se entrega, etc., o treinador tem que chegar a assumir a culpa é do treinador. Então, tipo assim, o Felipe Luiz tem um critério ali, acho que é bem claro. Sim. Mas eu discordo dele fazer uma defesa exagerada do jogo do Plata, porque o jogo do Plata foi ruim, para além da expulsão. Nossa, foi horrível. Então, foi tipo horrível. Assim, não tem por que dizer que o jogo do Plata foi bom. Eu acho que são duas coisas separadas. Ele pode resolver o problema internamente? Pode. O Flamengo multou o Plata depois. O Felipe não precisa esculhambar o Plata na entrevista, porque não foi uma questão necessariamente ali de falta de profissionalismo. Até onde se diz o lance, pelo menos, né? Uhum. Então, tipo, ele pode resolver internamente, que é o que a princípio ele tá colocando ali. Mas não é porque ele vai resolver internamente que ele precisa elogiar o jogo do Plata. Ele não precisa ser um extremo ou outro, ou escorraçar ou elogiar, sabe? Acho que ele poderia ter ponderado e dito que é uma questão que vai ser resolvida internamente, como me parece que foi. O Plata foi multado, como o Alacian havia sido multado também quando toma o vermelho contra o Bahia. Então, e o Flamengo, assim, tá total no direito de multar, né? Na sequência de 2 jogos, o Plata tá suspenso em 2 competições, cara, simultaneamente, por vermelhos, assim. A outra foi... O adversário foi culpa dele? Não, mas afetou o Flamengo. Na prática, afetou o Flamengo. Então, o Flamengo, eu acho que faz certo em multar nesse sentido, sabe? Mas, enfim, cara, acho que no geral isso sobrou pra gente falar. Um cara que não foi expulso nesse jogo, mas acho que a gente, depois de tanto shade, precisa falar dele, né, Alex? Acho que é o que falta antes fosse, né? Nessa sequência. Eu acho que. Tu fala ou eu falo? Não, eu acho que é o famoso antes fosse. Tu começa ou eu?
Cara, não, vai você, cara. Eu já mandei tanto shade que eu acho que eu não tenho nem mais o que falar sobre ele não, tá ligado? Fala aí que eu vou concordar com você. Vou trazer primeiro, assim, quem cobra muito essa expulsão indecente do Plata tem que cobrar também a expulsão indecente do Danilo contra o Bahia, tá? Porque também foi um lance bizarro. Sim. Também custou Cara, eu pontos. acho que. Só que assim, eu sei um lance, né? O Plata ele vai meio na preguiça, assim, ele vai um lance que ele faz uma falta ali. Pô, mano, o Danilo teve muita vontade de fazer aquilo que ele fez, né? Mano, pra mim são dois lances muito. Uma ação muito fora de contexto, sabe? Não Sim. faz sentido o que eles fizeram, nem o Danilo nem o Plata. E, cara, se você for parar pra pensar em termos práticos, o Danilo muito possivelmente custou 3 pontos contra o Bahia. E o Plata custou 2 contra o São Paulo. Então, assim, até seria mais pesado. Eu não tô falando isso porque, assim, tem que ser feita uma comparação. Não, mas por que a torcida não teve esse mesmo empenho em cobrar do Danilo como tá tendo em cobrar do Plata? Porque pra mim são lances muito equiparáveis, assim, questão de vermelhos absurdos. E que, cara, se a gente terminar o campeonato em segundo lugar, a 5 pontos ou menos do Palmeiras, eles dois são os principais culpados por a gente não ter o título, na minha opinião. Por o Flamengo ter uma campanha muito constante e ter perdido esses jogos em falhas individuais, ou perdido pontos nesses jogos em falhas individuais muito gritantes, eu acho que eles teriam essa culpa, assim, se a pontuação ficar tão próxima assim, né? Se o Palmeiras abrir muito, ok, aí o Flamengo é um outro problema. Se o Flamengo for campeão, ok, a gente foi campeão apesar disso. Se ficar nesse limiar de, tipo, 1 ponto, 2 pontos, até 5 pontos, eu acho que eles estão entre os principais culpados ali, por esses dois lances. Mas mais do que essa expulsão contra o Bahia, que já passou, cara, o Danilo me decepciona muito enquanto zagueiro. Eu não vou dizer que os gols foram culpa dele, mas pra mim é muito claro que o sistema defensivo fica muito mais frágil com ele. A gente vê algumas cobranças falando que o Flamengo vai mal defensivamente nos últimos jogos. Eu só quero trazer aqui nesse recorte da pós-data FIFA de outubro, o Flamengo, com a dupla Léo e Léo, não tomou gol. Contra o Botafogo não tomou gol. Contra o Palmeiras, enquanto estavam os dois em campo, não tomou gol. Toma um gol quando o Léo Ortiz já saiu e o Danilo ainda não entrou, né? Aquele gol que a gente estava sem um jogador em campo. Depois o outro gol já é com o Danilo em campo. Contra o Racing, o Danilo está em campo, a gente não toma gol. Contra o Fortaleza, a gente toma gol com a dupla Danilo e Léo Pereira. Contra o Racing na volta, a gente não toma gol com os dois Léos em campo. Contra o Sport, a gente não toma gol, de novo Danilo e Léo Pereira. E contra o São Paulo, a gente toma 2 gols. A gente tomou 5 gols, né, nessa sequência pós-data FIFA. E em todos eles, a nossa zaga titular não estava em campo, né? Em 4 gols, o Danilo estava fazendo zaga com o Léo Pereira. E em um lance, a gente estava só com o Léo Pereira, não tinha outro zagueiro em campo. Mas, no geral, eu podia ter simplificado isso, falado que o Ortiz não tomou. A gente não tomou gol com o Ortiz em campo, né? Acho que poderia ter sido uma simplificação. Mas, assim, no geral, cai muito o nível da zaga, cara. Eu acho que o Danilo chegou pra ser um zagueiro que ia brigar por titularidade. E ele não tem sido à altura nem pra ser reserva. Eu, honestamente, me arrisco a dizer que foi a pior contratação do Flamengo, assim, em relação à expectativa e realidade na temporada, cara. Acho que até abaixo do Juninho, sabe? Se você pegar a expectativa que se tinha em relação ao Danilo, e é o que vem sendo entregue. Eu tô dizendo que todos os gols foram culpa dele? De novo, não. Mas o sistema defensivo claramente fica pior com ele, assim. Contra o Bahia, quem tava fora era o Léo Pereira, não era o Léo Ortiz. E deu no que deu, assim. A gente tem 4 derrotas no Brasileiro e 3 foram com o Danilo de titular. Contra o Santos, contra o Bahia. E eu já trago a outra, assim, pra confirmar, porque eu tinha visto esse dado, mas agora eu não me lembro o último jogo. Mas acho que tu talvez queira falar um pouco sobre isso, Alex. Deixa eu confirmar a nossa outra derrota aqui. Cara, assim, posso ir falando uma coisa só sobre isso, assim? Pode falando, pode falando. Eu acho que o ponto sobre essa questão do Juninho, cara, é o seguinte. O Juninho, eu acho que ele teve menos chances de, tipo, prejudicar a gente, tá ligado? Com um jogo abaixo. Porque, assim, eu vou precisar ser justo também. Não é como se realmente o Danilo tenha nos feito perder pontos diretamente. Mas o jogo dele não tem oferecido. Não tem oferecido e de fato, né, cara? Quando você pega uns números, realmente pesa muito o fato de que, tipo, a gente claramente é mais inseguro com ele em campo. Isso é factual, os números comprovam isso, sabe? Por que se dá isso? Se é uma questão tática que o Felipe não resolveu,
ou o quê, eu não sei dizer. Mas é um fato, sabe? Não é tipo não é só uma invenção. É claro que os dados comprovam isso. Então, assim, cara, só que a gente, pela falta de opções, a gente usa ele mais. Talvez se a gente tivesse outro zagueiro, talvez o Danilo nem entrasse tanto. Eu imagino, inclusive. Porque, assim, eu penso, porque, pô, mano, o futebol que ele tem apresentado não tem feito jus, tá ligado? Uhum. Só confirmando assim, eu esqueci do jogo que é mais recente, foi contra o Fortaleza. Eu acabei de citar que o Danilo era titular contra o Fortaleza e esqueci. Então, Fortaleza, Bahia e Santos. Foram 3 derrotas com o Danilo de titular. A outra derrota que a gente tem no campeonato foi contra o Cruzeiro, né? E ele não jogou, não foi titular. E foi um erro do Léo Pereira nesse caso, né? Que faz um pênalti no final do jogo, né? Um pênalti bobo e você sabe quem tava lá pra bater. Mas assim, de fato, eu acho que é importante falar disso do Danilo, cara. Não é como assim uma tentativa de desgastar completamente, dizer que o Danilo não serve pro Flamengo. Mas pro que a gente esperava do Danilo, de entregar, né, ele não tá entregando, cara. Nem como marcador e nem na saída de bola, né? Porque no início da temporada, a gente chegou a elogiar bastante o Danilo. Mas conforme a temporada foi afunilando, ele não tem conseguido manter o nível. E assim, talvez, talvez nem seja 100% culpa do Danilo. Talvez nossos dois zagueiros titulares só tenham um nível muito alto mesmo, assim. Porque isso é uma coisa que me pega, assim. Talvez a saída de um dos Léos seja o principal problema, não necessariamente a entrada do Danilo. Mas eu acho que os próprios moleques, o Cleiton contra o Bahia, o João Vitor contra o Sport, tiveram em poucas oportunidades boas aparições. E o Danilo, que tem mais aparições, foi deixando de ter esses jogos bons e foi tendo jogos muito discretos. Eu não acho que necessariamente são jogos ruins sempre, mas que o que fica claro pra mim é que o sistema é afetado, sabe? Não, eu só. Tanto na saída de bola como na defesa. Desculpa. Não, eu só quero dizer uma coisa, que assim. E, cara, tipo, é até muito justo poder fazer essa contemporização de que a nossa dupla de zaga titular é muito boa, muito melhor e tal. Cara, eu concordo 100%. Mas eu preciso só dizer, o Danilo vem... Pra disputar a vaga. Não, o Danilo vem, todo mundo fala. Eu vi muita gente falando, Guilherme, ele vai se titular. E todo mundo sempre falava, vai ser titular no Léo Pereira. Não, cara, ele não joga, tipo... Fui contra, hein? Com certeza eu fui contra. Não, eu também fui contra, mas, tipo assim, ele não tá jogando... Mano, falar um terço ainda é muito. Ele não tá jogando, sei lá, um quinto do Léo Pereira, mano. Tipo, é pesada a diferença. Não, e de novo, assim, acho que é importante colocar. Não é porque a gente acha que o Danilo é bagre, é justamente porque o Danilo é um bom jogador, né? E a gente esperava que ele viesse pra ser um bom jogador e que ia agregar. O que que eu penso, mano? O Danilo teve muitas lesões ao longo do ano. Mas eu comparo muito com o Alexandro. O Alexandro tem muitas lesões, mas toda vez que o Alexandro está bem, ele muda o nível do time. Era isso que eu esperava do Danilo. Ele foi um jogador que, quando ele jogasse, ficasse claro que o time melhorou com ele, sabe? Mesmo que ele não conseguisse jogar todo o jogo e tal, não é nem a constância, a frequência com que ele joga, não é nem isso que me incomoda, mas é o nível mesmo, assim. Ele não entrega, assim. O Alexandre, pra mim, é uma ótima comparação, porque tem uma questão física clara, mas bola no pé, mano, e experiência e leitura de jogo, o Alexandre é de nível altíssimo, sempre, sabe? É raro você ter um jogo ruim do Alexandre. Então, pra mim fica bem claro, assim, comparando um com o outro, o que a gente tá trazendo, né? Mas, cara... Mas, assim, no mais... não, eu ia puxar outra parada, na real. Eu também, eu segui com a pauta, então pode puxar. Só assim, eu só queria mesmo dizer uma coisa com relação a essa questão toda de... que assim, só um ponto que a gente falou, eu não queria deixar passar. Você já falou sobre a questão da melhora do elenco e evolução para o futuro. A gente também falou sobre a questão dos nossos 4 volantes, mas só é importante destacar, assim, deixar bem claro. A gente teve o retorno do De La Cruz, né? Ah, sim. E isso ajuda muito. Porque acaba sendo isso. Ele tem a capacidade de melhorar o time. Ele é um dos caras que consegue fazer isso. Mas... acaba sendo que... fisicamente ele não tava conseguindo, né? Mas... enfim, é só pra poder destacar que, tipo... passa muito por uma temporada ainda melhor ano que vem, porque eu vou dizer que essa temporada tem sido boa. Uhum. Com o fato do De La Cruz voltar.
voltar e ter condição de jogo por mais tempo, né? Mas Acho que enfim. acho que a sua chamada foi boa porque assim, a gente falou muito de questões gerais e falou pouco sobre os jogos, né? E eu acho que é muito marcante o jogo do De La Cruz contra o Sport. Talvez Sim. tenha sido o melhor em campo ali. É que, mano, o Rascaeta tá jogando tanta bola que ele pode jogar 15 minutos que ele tem sido o melhor em campo. Tá ligado? Mano, que temporada espetacular do Rascaeta. É difícil não Sim. achar o Rascaeta o melhor em campo em todos os jogos. Mas talvez o De La Cruz Não, tenha é sido o melhor. difícil porque, tipo, não tem muita gente que consegue ser melhor do que ele durante os jogos, tá ligado? Tipo, Não, mas desculpa. tipo assim, mesmo o jogo que o Rascaeta é reserva e entra no final, ele tá jogando tanta bola, tão fácil, mano. Esse jogo, pra mim, assim, foram as coisas marcantes desse jogo. Falar primeiro sobre o esporte, depois a gente fala sobre Fortaleza e São Paulo. Mas era um jogo pra recuperar a confiança de alguns jogadores. Até por isso eu disse no início do episódio que era o jogo que o Juninho tinha que entrar. Porque esse era o jogo pra dar confiança, sabe? Então acho que quem não jogou esse jogo, eu acho que não tá nos planos pro final da temporada, sabe? Restam poucos jogos pra temporada acabar, então, sei lá. E ainda digo mais, assim, eu acho que era um jogo que a gente poderia ter ido com um time bem misto, assim, talvez até mais do que a gente foi, na minha opinião. Eu entendo que o brasileiro é prioridade, mas eu acho que é preciso girar o elenco pro próprio brasileiro, sabe? E o esporte em casa era talvez o jogo mais fácil que a gente tinha, assim, até o final do ano. Mas sabe qual é o É, problema, mano? É que ia Flamengada. virar justamente esse papo que eu tinha te falado, mano. A galera vir e falar, ah não, porque tá abrindo mão do Brasileirão, não sei o quê. Uhum. Então, assim, Mas assim, tem isso uma questão que acaba infectando também, eu com sinto, certeza. sabe? É que foi um desgaste muito grande durante a semana, na volta contra o Racing. E a gente na outra semana tinha um jogo contra o São Paulo, né? Essa semana agora. A gente Sim. teve um jogo contra o São Paulo. Então acho que a gente poderia ter ido até mais reserva. Não, eu Por exemplo, concordo com você, mas eu tô eu pontuando teria assim que poupado. discursos, né? Sim, eu teria poupado o próprio Léo Pereira nesse jogo, sabe? Apesar de a gente Uhum. estar falando que o Dani não tá bem e tal, se tem um jogo daqui até o final do ano que o Léo Pereira poderia não jogar, era contra o Sport em casa, sabe? Então acho Sim. que ali era essa janela de oportunidade. Mas tudo bem, foi um jogo muito bom, cara. Foi um jogo bom do time. Foi dominante quando tinha que ser. Acho que não tem muito o que a gente falar em relação ao coletivo, porque é o lanterna do campeonato, uma campanha muito ruim. Então, óbvio que o sarrafo é muito baixo, né? Então, acho que não serve muito pra gente analisar o coletivo. Mas o Flamengo fez o que tinha que fazer. Eu acho que, assim, individualmente, foi um jogo muito bom do De La Cruz. Eu gostei de ver Saúl e De La Cruz como dupla ali de volante. Eu Mano, eu achei muito absurdo o Arrascaeta nesse jogo. Eu não sei, tu chegou a assistir esse jogo ou você ainda tava em São Paulo, né? Aham. Tipo assim, mano, eu achei muito bizarro porque em algum momento o jogo já tava 2-0. Acho que já tava 2-0 quando o Arrascaeta entra, não tenho certeza. E eu tava tipo assim, mano, será que o Arrascaeta precisa entrar? E aí eu comentei aqui em casa, cara, acho que o Arrascaeta quer entrar. E na entrevista pós-jogo, ele diz que falou pro Felipe que ele queria jogar. E, mano, foi assim, a cada toque na bola dele foi exatamente essa sensação que ele me passou nesse jogo. O Arrascaeta tá muito afim de jogo, sabe? E quando ele foi bater a falta, a gente tava nesse debate aqui em casa, assim, tipo, pô, o Arrascaeta faz tempo que não acerta, o De La Cruz chutou umas bolas bem hoje de falta de fora da área e tal, quem vai bater e tal. E, mano, eu falei assim, mano, mas o Arrascaeta tá muito focado. E o Arrascaeta, ele bate a falta muito focado, isso pra mim foi muito marcante, assim, sabe? Ele dá, tipo, ele não pega uma distância muito grande, mas é como se ele tivesse assim, mano, eu vou meter esse gol, sabe? Tipo, é agora que eu meto esse gol. E eu achei incrível isso, mano, porque o Arrascaeta, ele é o cara da temporada. Ele é o 10, ele é o faixa, ele é o artilheiro, ele é o líder de assistências. Ele é a temporada. Assim, e ver ele ainda bem fisicamente, querendo jogar os jogos que talvez entre aspas, sejam menos importantes, pelo simples fato de que ele quer jogar, é muito bom, sabe? Esse foco, essa concentração e essa condição física do Arrascaeta. Eu acho que isso tem que ser exaltado, porque a gente tá em reta final de temporada, e muitas vezes o Arrascaeta sofreu em reta final de temporada. Então acho que o trabalho que foi feito com ele esse ano é de se aplaudir, mano. Porque se tem uma coisa que tem que se dar o braço a torcer, ninguém pode reclamar no trabalho do Felipe, é que ele foi o cara que mais potencializou o melhor jogador do elenco. Sim. Assim, mais até, por incrível que pareça, do que o Jorge Jesus, porque a temporada do Arrascaeta é melhor. Do Sim. coletivo, não. Mas do Arrascaeta, sim. 2025 é melhor que 2019. Então, eu acho que isso a gente tem que falar e é muito bom ver que esse trabalho do Arrascaeta tá rendendo um Arrascaeta que me parece vai estar focado em nível físico, em nível técnico, em nível tático
alto até o final da temporada. Não vejo o Rascaeta caindo desse nível até acabar a temporada. E a outra coisa boa foi justamente que era um jogo para recuperar jogadores. E eu acho que foi um bom jogo pro Samuel Lino. Ele dá uma assistência bem bonita, uma jogada bonita pro assistência pro Bruno Henrique. E foi um bom jogo pro próprio Bruno Henrique, que fez 2 gols, assim. Então, o João Vitor pôde jogar alguns minutos e foi bem. O Everton Araújo teve essa infelicidade, né? E foi corretamente expulso. Mas, no geral, acho que jogadores que têm menos espaço puderam se recuperar um pouco. Então, esse jogo do esporte eu colocaria assim, como um jogo para recuperar a confiança de alguns jogadores e comemorar a classificação na Libertadores, né? Porque foi o primeiro jogo em casa depois de chegar na final. Então acho que foi importante também para a torcida poder expressar isso, né? Então acho que foi um jogo perfeito nesses sentidos, assim. Agora, Fortaleza e São Paulo não, né? Tu quer falar de qual primeiro, Alex? Eu preciso que você fale um pouquinho, que eu tô falando há muito tempo. Cara, Cara, vamos falar do São Paulo, tá muito fresco na minha cabeça. Pode puxar aí, eu encerro com Fortaleza então. Nem vou comentar o do São Paulo. Pode falar tudo. Não, assim, cara, eu também não tenho muito pra dizer, porque, tipo, eu vou ser sincero, aquilo que eu te falei, essa parte final do episódio, onde todo mundo já começa a ficar triste, e eu não quero ficar triste, mano. Então, assim, cara, o que eu posso dizer é que, tipo, a gente começa o jogo de cara, tomando um gol, né? E é bem cômodo, mas, tipo, logo depois a gente tem lance. Eu preciso dizer, eu vi gente querendo argumentar uns perfis assim falando de arbitragem e tal, questionando se, tipo, você acha que foi pênalti mesmo e tal? E, cara, assim, eu acho que é uma aberração esse discurso, essas coisas, mano. Eu te falei que eu tenho comprado os lives do Mauro César, né? Ele falou que foi um pênalti bem a brasileira. Eu acho que ele é da opinião de que não foi pênalti. Mas pra mim não tem debate, cara. Pô, gente, como você chega empurrando um cara por trás, cara? Ele não é pênalti, pelo amor de Deus. E o Arrascaeta ia parar dentro do gol, né, mano? O domínio que ele tem da bola acho ali. que independente, cara. Tem um cara dentro da área com a posse da bola. Sim. Um cara chega todo estabanado, querendo encoxar ele e derruba ele. Acabou. Ainda bem que o editor hoje é você. Isso eu não vou tirar, não. Mas é isso. Mas continua, foi mal te interromper à toa. Não, mas é isso, cara. Tipo, teve essa parada, achei meio bizarro. Mas assim, mano, a gente vai pra um jogo. E assim, é até importante dizer. A gente vira esse jogo, né, com o Samuel Lino fazendo um golaço. Inclusive, ele também teve outro gol que foi anulado, né? Teve o jogo Teve no jogo contra o Racing, também teve nesse jogo. Mas eu vou te falar, cara, eu não sei o que você achou. Mas eu não acho que ele teve necessariamente uma grande partida, não. Não, também acho que não. Ele fez um golaço, mas eu acho que ele jogou meio mal. Assim, eu concordo com você, mas a característica do Lino é de ter partidas ruins, porque o que o Lino faz no jogo? Ele dribla. E driblar você erra muito, né? Porque você, pra cada drible que você acerta, você normalmente erra muito. Senão você é o Messi, ou o Neymar, assim. Talvez seja um exemplo melhor. Mas enfim, mas foi um jogo ruim, assim. Foi um jogo abaixo, na minha opinião, também. Não, mas é isso. Mas assim, cara, eu acho que... Assim, vale dizer que, tipo, fizeram um vídeo. Que eu acho que é um vídeo também que, tipo, eu não tenho certeza, mas, tipo, pode estar simplesmente só pegando só os piores lances do Plata, um vídeo de 2 minutos assim. E, cara, realmente, ele erra muita coisa. Ele erra muito, ele vai muito mal. Foi muito mal no jogo. Mas, assim, eu acho que a parte mais interessante pra mim desse jogo, Guilherme, que eu quero comentar assim, na minha cabeça, de verdade, é o fato que como eu falei mais cedo, eu tive muita dificuldade de entender o formato do Flamengo em campo. Por que aconteceu, cara? Tinha linha de 4, padrão, beleza, aqui eu consegui entender. Aí tinha o Saul e o Pulgar, né, tipo, como homens de volância, assim, e principalmente o Pulgar voltando mais, claro, mas, tipo, me lembrava, em alguma medida, um pouco aquela coisa, tipo, o Pulgar voltando mais como o Arão fazia e o Saul um pouco mais à frente como o Gerson fazia em 2019. Claro que não era exatamente igual, porque a nossa linha de 4 ela costumava estar um pouco mais inteira, né? Não era necessariamente os nossos laterais tão avançados quanto em 2019, que era mais um 3-1, né? Com os 2 zagueiros e o Arão no meio, mas enfim. Mas me lembrou um pouco. Mas assim, cara, eu senti muito o Carrascal muito livre, cara, porque teve um momento que eu vi que o Carrascal tava na direita, eu falei, então ele tá pela direita. Aí depois eu vi ele pela esquerda. Não, ele tá na esquerda, mas tá o Saul aqui. O Saul não. O Lino aqui também e tal. Então pra mim me passou uma sensação de ser um 4-2-2-2, né?
uma linha de 4 com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. E, cara, eu entendo essa formatação de uma forma muito positiva. E assim, poderia ser um 4-3-3, é uma medida, só que, cara, como eu falei, o Carrascal tava tão livre que eu não achei que ele tava como um ponta direita, né? E o Plata tava na esquerda, e o Lino na esquerda pro Plata tá no meio. Não foi isso que eu senti, então acabei realmente achando que foi um 4-4-2, assim, especificamente 4-2-2-2. E eu achei isso muito gostoso de assistir, na real. E o Flamengo jogou muito bem. Esse é um ponto pra mim relevante dizer. Eu acho que o Flamengo jogou bem. Foi melhor que o São Paulo. Que sobre isso, eu acho que é muito característica de dois caras que eu citaria aí. Assim, 3 coisas, mas assim, o Plata de 9, a gente já citou 2 vezes no episódio, né, que isso dá mobilidade ao ataque, mas o principal nem é o Plata de 9 pra mim. O Carrascal, ele não marca posição, cara. Assim, eu não lembro de um jogo do Carrascal que ele ficou fixo. Não me lembro. Nenhum dos jogos que ele jogou pelo Flamengo. Para mim, ele é muito móvel e ele ocupa o campo todo ali. Ele pode ficar mais por um setor, mas ele não fica fixo. Mano. Eu acho que isso é uma característica muito boa do Carrascal e que qualifica muito o nosso meio de campo, o nosso ataque. Mas eu citaria outro cara que para mim vem numa fase ofensiva boa, embora defensivamente tenha algumas falhas, que é o Emerson Royal. Eu acho que o Royal dá muita mobilidade ao ataque. Porque ele é um lateral que ele vai no fundo, ele abre para dar amplitude, mas ele também centraliza muitas vezes e entra na área. E aí ele obriga alguém do ataque a sair. Então eu acho que o próprio Royal, quando está em campo, ele ajuda o ataque a ser muito móvel também. Eu gosto muito dessa característica do Royal. Inclusive eu gosto muito do fato de que ele entra na área. Ele não está no melhor nível técnico ainda, eu acho. E eu acho que defensivamente ele sofreu muito com o Ferreirinha. Mas em relação à mobilidade do ataque, eu acho que ele é um fator importante nisso, cara. Eu vejo assim muito como característica do Carrascal e do Royal isso. Sim. E foram 2 contratações do meio de ano, né? Sim. Mas aí, Gui, fala do Fortaleza aí, que eu acho que meio que era o que eu tinha pra falar. Então, assim, só concordando com você sobre o São Paulo, eu acho que a gente jogou bem. Pra mim era um jogo que a gente ia ganhar. Assim, eram 3 pontos garantidos. A gente, quando vira o jogo, quando o Plata é expulso, a gente acabava de virar o jogo e a tendência pra mim era que ali tinha aberto a porteira, né? Então, eu acho que o Flamengo foi melhor, é isso. E não vejo, acho que é bom citar isso, Alex, eu não vejo o fato do Plata ter sido expulso e do resultado ter sido ruim como um indicador de que a atuação foi ruim. Eu acho que as pessoas querem colocar isso ou querem confundir isso às vezes, né? Mas também é importante citar uma outra coisa bem rápida sobre o jogo do São Paulo, é que, cara, se você olha a tabela no início do ano do Brasileiro, empatar com o São Paulo fora de casa é um resultado super ok. Assim, de todos os jogos que tem no Brasileirão, eu pelo menos respeito muito o São Paulo enquanto adversário, enquanto camisa, assim. Então eu sempre acho difícil jogar fora de casa contra eles. E é o time que a gente tem mais freguesia do G12, assim, se você for olhar confronto direto, né? Eles têm a maior vantagem sobre a gente. Sempre, né? Então, tipo, no papel, um empate com o São Paulo não seria ruim. E aí eu acho que eu já faço ganhos com o jogo do Fortaleza. O que foi ruim foi perder pro Fortaleza. Assim, a verdade é essa. Tipo, se tiver ganhado o Fortaleza, a gente estaria empatado em pontos com o Palmeiras hoje. Mesmo com o empate contra o São Paulo, sabe? É bizarro, porque assim, a galera critica tanto o Felipe Luiz e é tipo, se a gente tira qualquer tropeço da campanha, a gente seria empatado com o líder ou seria líder, sabe? Tipo, é muito bizarro isso, mas para mim o ruim foi o tropeço contra o Fortaleza. Só que foi um tropeço muito contextualizado. Porque o Palmeiras também tropeçou nessa rodada. E pra mim isso não foi à toa, cara. Foi o jogo entre as semifinais da Libertadores. Então eu acho que o Flamengo, nesse sentido, não é tirando a culpa do time, assim, mas eu acho que deu um pouco de azar. Porque o Palmeiras pegou entre as semifinais da Libertadores um jogo que o Palmeiras já tinha tendência a tropeçar. Que era contra o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras no primeiro turno. Né? Então, e o Cruzeiro tem um bom aproveitamento no ano contra o G4 e o Palmeiras tem um péssimo aproveitamento contra o G4. Então o Palmeiras já tendia a tropeçar nesse jogo, na minha leitura. E a gente não tendia a tropeçar contra o Fortaleza, cara. A gente meteu 5-0 neles em casa, era um jogo que era pra gente ganhar. Mas, cara, o jogo entre as semifinais da Libertadores era um jogo que os dois times tinham tendência a tropeçar. Porque não tem como, mano. Você quer focar nas duas competições? Quer. Mas ali você tá um jogo da final, sabe?
Então, tipo, não tem como, mano. O foco que o Fortaleza teve pro jogo, o foco que a gente teve pro jogo são diferentes. O desgaste que o Fortaleza teve pro jogo, com a semana cheia, é diferente do desgaste que a gente teve depois de fazer uma partida pegada contra o Racing, de ida. Então, acho que é normal que o Flamengo tropece. É ruim que tenha tropeçado, mas é compreensível nesse contexto. E o Palmeiras a mesma coisa. Só que o Palmeiras juntou 2 tropeços. Ele provavelmente já tropeçaria contra o Cruzeiro, e isso aconteceu entre as semifinais da Libertadores. Então foi um resultado ok. Empatou com o Cruzeiro. Acho que em casa. E o Flamengo não. Ele tropeçou num jogo que não era pra tropeçar, contra o Fortaleza. E aí isso acaba pesando mais. E sobre o jogo em si, cara, eu só queria citar de novo o Danilo, porque pra mim é muito claro que o Fortaleza foi na opção de explorar a velocidade nas costas do Danilo. Isso aconteceu várias vezes até sair o gol, e a gente perdeu com um gol assim. Então, tipo, pra mim, foi muito claro que o Ortiz fez falta nesse jogo ali. E acho que é isso, cara. Não acho que foi um jogo péssimo do Flamengo, mas sem dúvida o pior jogo desse recorte todo. Acho que a gente pode seguir, Alex. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Cara, não, acho que... Eu falei, não quero ficar triste não, cara. Seguinte, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou falar bem rapidinho disso. Aí a gente segue. Tu pode ir pegando informação sobre o julgamento BH pra falar depois, enquanto eu tô falando disso? Tá, são 2 coisas sobre tabela aqui do brasileiro, pra gente fechar essa parte do brasileiro e encaminhar pra encerrar o episódio. A primeira, tá sendo muito criticado que o Palmeiras tá jogando depois da gente. É ruim que isso aconteça na reta final, concordo, mas a gente pegou os números aqui. Nesse ano, nas 32 rodadas, em 2 houveram jogos atrasados de dos 2 times, então não dá pra contar. E nas outras 30, o Flamengo jogou antes em 12, a gente jogou ao mesmo tempo em 4 rodadas, incluindo, óbvio, as 2 rodadas que tiveram confronto direto, e o Flamengo jogou depois em 14 rodadas. Então, mesmo com o Palmeiras jogando depois nas 2 próximas rodadas, que é o que eu acho que vai acontecer, esse número está apenas se igualando. Então, eu não vejo como apontar favorecimento nisso. A gente estava numa sequência grande de jogar depois até a data FIFA, e pós-data FIFA o Palmeiras está numa sequência grande de jogar depois. Acho que podia ser organizado de uma forma que revezasse mais, mas não acho que isso seja algo para apontar como assim, a gente está sendo prejudicado por isso, ou algo assim tão forte nesse momento, porque o que parece claro para mim é que o Flamengo e o Palmeiras não costumam jogar no mesmo horário, e isso se dá a quererem audiência dos 2 jogos, né? E não dividir a audiência entre os 2 jogos. Então, sempre vai ter um jogando antes e outro depois, porque querem audiência para os 2 jogos. Eu acho que é a leitura que eu tenho. E aí, tá mais ou menos dividido igual. A gente até jogou depois mais vezes, né? Até esse momento. E outra questão sobre tabela, antes do Alex trazer as informações sobre o Bruno Henrique, eu vou trazer de forma bem rápida e a gente atualiza com mais calma no próximo episódio isso aqui. Mas o Felipe Luiz tinha dito que os 9 primeiros jogos do Flamengo no turno eram os mais difíceis, e a gente fez esse recorte até o confronto direto com o Palmeiras. A gente comentou isso em alguns episódios anteriores, que a campanha no primeiro e no segundo turno, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, eram iguais em pontos. O Palmeiras tinha feito 22 pontos. Deixa eu pegar aqui certinho. O Palmeiras tinha feito 22 pontos nos primeiros 30, nas 10 primeiras rodadas, nos 2 turnos, a mesma campanha, exatamente igual. E o Flamengo tinha feito 21, mesma campanha, exatamente igual. O jogo contra o Fortaleza era o jogo que a gente assumiu a liderança no primeiro turno. Até por isso eu acho que foi ruim essa rodada ser no meio da Libertadores, porque no primeiro turno já foi uma rodada boa pra gente, isso acabou não acontecendo. Mas no início desse segundo turno, o Flamengo repete 2 jogos, contra Fortaleza e contra São Paulo, e a gente tinha ganhado os 2 jogos em casa, e a gente não ganhou nenhum dos 2. Então a gente tem esse início de segunda metade, né, do segundo turno, pior do que a segunda metade do primeiro turno, enquanto o Palmeiras tinha feito o jogo contra o Cruzeiro, tinha sido uma derrota, foi um empate agora, e tinha sido uma vitória contra o Juventude e manteve a vitória, então o Palmeiras está fazendo 1 ponto a mais nesse momento. Eu tô trazendo isso só para dizer que, tipo, se a gente seguir a lógica do Felipe de que os primeiros jogos foram os mais difíceis do Flamengo e que no primeiro turno a gente assumiu a liderança na segunda metade do turno, a gente começa a segunda metade do turno pior que o Palmeiras.
Dito isso, eu acho que tem algumas outras coisas interessantes para comentar, mas eu vou deixar para o próximo episódio que a gente vai falar mais sobre o brasileiro em si. Eu acho que vai ter mais jogos, vai dar para ter uma análise melhor sobre essas diferenças de um turno para o outro, que eu acho que são interessantes. Por um simples motivo, e aí eu encerro minha fala, Alex, que é que eu já trouxe nos outros episódios, que é o Palmeiras e o Flamengo apresentam muitas regularidades. Então, muitos dos jogos que o Flamengo ou o Palmeiras têm dificuldade, ou muitos dos cenários em que o Flamengo e o Palmeiras tiveram dificuldade no primeiro turno, tiveram também no segundo turno. Então acho que é legal a gente retomar por isso. Mas é isso, Alex. A gente Então, tem Gui, esse último sobre o Bruno tópico para Henrique. encerrar. O julgamento dele foi marcado para segunda-feira, agora 10 de novembro. Ela inicialmente seria no dia 30 de outubro, mas acabou não acontecendo porque teve aquele tópico que a gente pensou, né, em mencionar e tal. Foi a mega operação no Rio de Janeiro, que tornou tudo um caos, né? E aí o STJD suspendeu todas as sessões durante a semana. Durante aquela semana, no caso, né? E aí foi reagendado, né? Então, segunda-feira agora a gente vai saber. Porque é o recurso do Bruno Henrique porque ele tinha sido punido com 12 jogos de suspensão por conduta antiesportiva, né? Então, assim, segunda-feira a gente vai ter mais atualizações sobre isso. Então, no próximo episódio a gente vai estar confirmando o que aconteceu. Mas não, já era para ter acontecido, mas por conta do Rio de Janeiro, do caos e planejamentos questionáveis do governo do estado do Rio de Janeiro, a cidade ficou em caos e não deu para acontecer. E seria uma perda enorme também, tipo, falando especificamente sobre o julgamento, né? Talvez não ter o Bruno Henrique para a final da Libertadores, né? Não afeta. Não afeta? Não afeta. Tá, então beleza, então tranquilo. Porque o STJ dele pode só... ele é Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas é do Brasil. Assim, mas a punição não passaria ainda pra Conmebol pra FIFA, ainda teria recurso e... Enfim, tá, entendi. Não, é porque eu acho que o STJD só pode inferir coisas para o futebol brasileiro. Sim, mas tô falando assim... Aí a Conmebol poderia sim querer... Se ele for suspenso, provavelmente ele encaminha pra Conmebol fazer, mas Isso. ainda teria o tempo do processo e tal. Exato, e não teria FIFA, tempo hábil etc. pra isso. Tá, menos mal. Porque pro brasileiro acho que nem dá tanto medo perder o BH, às vezes dá até alívio. Mas pra final do Libertadores tem a mística, né? Mas assim, vamos no speedrun então aqui nessa parte final, Alex, só pra gente fazer o destaque da semana. Malvadão, cara, a gente podia fazer um Malvadão da Libertadores e um pro brasileiro. Porque acho que como são 5 jogos, eu acho que seria o justo. Não sei o que tu acha. Pô, cara, eu que vou ser sincero com você, eu vou falhar se eu tiver que fazer pra Libertadores, Tá, pra então brasileiro. fala 2 Malvadões então, só porque eu acho que é muito jogo pra ter um Malvadão só, a gente pode votar em mais alguém. Cara, eu vou fazer Não, ser esquece. simples então. É um do brasileiro e um da Libertadores, voltei atrás. Eu vou te dar a cal do brasileiro. Tá. Então, na Boca de Libertadores. Na Ah, tu Libertadores escolhe. eu vou Carrascal. Uhum. Vou ser um homem simples. Eu vou de Rossi. Porque acho Aí a gente que contempla merece. os dois, justo. E no brasileiro, mano, eu acho que como eu já citei um golaço lindo de falta, e você já citou o quão decisivo ele foi contra o próprio São Paulo, eu Não, acho que tem que perfeito. ser o Arrascaeta. Nossa, cara, como é que eu pude fazer isso, cara? Sendo que ele foi super importante contra o São Paulo. Eu acho que tem que ser assim. Tem outros caras que a gente poderia elogiar, fazer menção honrosa, mas como a gente já tá com um tempo maior de episódio, deixa pra outra vez, né? Não, Acho que, nossa, então... cara, que bobeira, cara. Claro, por padrão tem que ser o Arrascaeta também, tá ligado? Tipo, não tem... Na verdade a gente meteu essa, né? Assim, vamos elogiar outros caras sem deixar o Arrascaeta de fora. Mas mano, eu não sei, eu fiquei muito triste do Léo Pereira não receber voto nisso. Mas beleza. Então, eu pensei em fazer 2, eu ia botar o Carrascal e o Léo Pereira. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou de Rossi Arrascaeta, você vai de Carrascal. O cara, tipo, manipulando descaradamente a votação, mas é a vida, né, galera? Às vezes acontece. Quem não pode distorcer as regras, né? A gente manda esse troço. Então. E acho que todo mundo que merecia, assim, mais notadamente foi contemplado aqui. A gente deu um jeito, tá ligado? Então, Carrascal e Léo Pereira são os votos do Alex, meio forçado. E Rossi Arrascaeta são os meus votos. E é isso. Vamos de resultadismo, então. Sua nota pra essas 3 semanas, na verdade. Acho né? que tu que puxa, mano. Eu que puxo. Eu acho que tu que Cara, puxa, porque eu puxei agora. Mas eu vou mudar aqui, eu tinha botado aqui, mas eu... Eu acho que eu vou
Vou pegar uma ideia aqui. A minha nota média ao longo do ano tá sendo 7.9, a sua tá sendo 7.2. Fazendo a média de todas as nossas notas, né? Aham. Eu acho que uma semana esses jogos foram acima do que a gente produz no ano. Cara, acho que não muito, acho que foi na média ali. Vou dar uma nota 8. Acho que tá dentro do que vem sendo o ano, sabe? Chegamos na final da Aham. Libertadores, tivemos alguns tropeços, tivemos jogos melhores, jogos piores. Assim, chegar na final da Libertadores é 10, mas eu acho que pelo contexto um 8 cabe. Vai, vou seguir essa lógica. Tá, eu vou dar um 7, porque, tipo. Cara, se fosse esse jogo fosse, tipo, depois do jogo do esporte, puta merda. Aham, Mas, outro cara, contexto. Fortaleza e São Paulo me entristecem muito, cara. Então a gente perde 1,5 pra cada derrota. É isso. Não, Pra e cada tipo derrota não, pra assim, cada tropeço. é bom lembrar que o quadro é resultadismo, né? A gente sempre leva em conta o desempenho, mas, assim, em questões práticas, a gente tem uma coisa muito boa que é chegar na final, e tem uma coisa ruim, que é o Palmeiras distanciar o brasileiro. Sim. A gente Não, poderia e é ser isso. A gente líder a já essa falou sobre altura, performance já, tipo, o episódio durante todo. os comentários, né? Tipo, agora é Sim, mais. beleza. Agora foi Tá. mais realmente resultadismo. Tipo, Então, os resultados da semana. mais um speedrun aqui. Taça David, cara. O Alex fez um ponto a mais que eu nessa sequência de 5 jogos. O Alex fez 3 pontos e eu fiz 2. Não. O Alex fez 3 pontos e eu fiz 2. Assim, que desempenho horrível. 3 pontos em 15 possíveis. E eu fiz 2 pontos em 15 possíveis. Não se chama Taça David à toa, né? O Alex apostou num 3-0 contra o Racing, foi 1-0, então ele fez um ponto. Ele apostou num 2-1 contra o Fortaleza, a gente perdeu, então não fez ponto. Ele apostou num 1-1 contra o Racing, a gente empatou, então ele fez um ponto. Ele apostou num 4-0 contra o Sport, a gente ganhou, então ele fez um ponto também. Aliás, eu falei 15 pontos possíveis, mas a gente não fez apostas pro jogo do São Paulo, né? Esse jogo acabou entrando Verdade. de penetra no episódio, então eram 12 pontos possíveis, tá? Corrigindo aí, o jogo do São Paulo a gente não fez apostas, então por isso que ninguém pontuou. Contra o Racing eu apostei num 5-0, bem pé no chão. A gente Com fiz um certeza. ponto, porque a gente ganhou. Contra o Fortaleza 3-0, não fiz ponto. Contra o Racing apostei num 2-1, não fiz ponto. E contra o Sport apostei num 6-0 e a gente ganhou, então fiz um ponto. Ou seja, o Alex fez um ponto a mais que eu na rodada. O placar total tá 42 pontos pro Alex, 29 pra mim. A pontuação do Alex parece muito alta porque a minha é muito baixa. Mas nós dois somos péssimos, tá? Só pra deixar claro. Então, dito isso, qual o próximo resultado que você vai errar, Alex? Flamengo e Santos. Deixa eu trazer a data certinha. Eu tô no modo speedrun agora. 9 de novembro. Famoso Flamengo e domingo que Santos. vem. Esse domingo agora, né? Dia 9 de novembro, às 6h30 da noite. Em casa. A gente pega o Santos em casa. O que você espera desse jogo? Cara, 3-0. Beleza. Cara, o que eu espero desse jogo? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer, na verdade. Mano, 4-0, vai. Eu não quero apostar menos que você. Eu quero ser o otimista do grupo. 4-0. Eu fiquei entre 2-0 e 3-0 é muito bom pra esse jogo, cara. Queria. Contra o Sport fora. Aqui eu vou apostar num 3-0. Acho que a gente repete o placar contra o Sport. E você? Cara, eu vou meter um 4-0 então. Eu vou te espelhar aqui. Beleza, tá justo, tá suave. Só confirmando a data, né, que eu acabei não falando agora. Sport e Flamengo, sábado, dia 15 de novembro, ou seja, final de semana que vem, às 6h30. Lembrando que é durante a data FIFA, tá? Então a gente vai estar desfalcado sim para esse jogo. Isso é um extracampo importante que a gente não comentou. Nós tivemos alterações no calendário, né, Alex? Eu vou passar por isso bem rapidamente. O Palmeiras vai enfrentar, durante a data FIFA, o Vitória ao invés do Atlético Mineiro. E aí vai jogar contra o Atlético Mineiro fora na penúltima rodada. Então o Palmeiras vai ter 2 jogos fora para encerrar o campeonato, o que é ruim para eles. Em compensação, ele vai enfrentar o Vitória desfalcado em vez do Galo, que é tipo bem mais fácil. Eu não sei quem saiu prejudicado nisso, mas com certeza foi a gente. Isso foi uma mudança porque o Galo chegou na final da Sul-Americana, tá? Não foi tipo, do nada vamos ajudar o Palmeiras. Foi só tipo, temos um motivo, vamos ajudar o Palmeiras. Mas assim, contra o Fluminense a gente ainda vai estar desfalcado, Alex, porque é logo após a data FIFA, na quarta-feira, dia 19 de novembro, às 9h30. Qual é o resultado que você aposta? Um clássico, mando do Fluminense e a gente tá desfalcado da data FIFA. Mano, é sempre aquele jogo nojento, tá ligado? Uhum.
Mas eu não quero apostar contra. Então é 2-1. Não. 2-1 Pra ser Flamengo. campeão. Ah, era meu resultado, mano. A gente já sabe, Guilherme, é aquela parada, tipo, vai ter um É. jogador da base deles que vai entrar, tipo, no segundo tempo, vai fazer um gol, Odeio tá ligado? isso. O Fla-Flu tem o roteiro mais previsível da história. Eu vou de 3-1. Nem sei, vou de 3-1, vai. O fato curioso é que eu vou de 2-0, vai, não vou mais de 3-1, quero tomar gol do Fluminense. O fato curioso é que eu ouvi hoje por alto que o Fluminense, com o Zubeldia, tá 100% em casa e ainda não tomou gol. Então vai ser muito legal a gente quebrar isso. É isso, saudações brunegras. Cara, eu acho que é isso que BTS temos a vazar, dizer, tá né? ligado? E somos finalistas, né? Acho que o tom do episódio tem que ser esse. A gente combinou nisso, acho que o final, tem que né? ser isso. Boa final e seremos, né, Alex? Saudações Seremos. brunegras. Saudações rubro-negras.